Seguimos hoje com mais um dia de competições XCO, Cross Country Olímpico, sensacional essa prova, Campeonato Brasileiro da modalidade, já tivemos aqui Campeonato Brasileiro de Bike masculino e feminino, tivemos também o Campeonato Brasileiro de XCC, que é o Short Track masculino e feminino, hoje, agora há pouco, tivemos também as competições e todas as emoções de várias categorias do Cross Country Olímpico feminino e dentro de pouquíssimos instantes teremos a participação de muitos atletas que vão fazer muito bonito, tenho certeza disso, o máximo possível para conseguir conquistar o lugar mais alto do pódio, o título de campeão brasileiro de XCO 2020 aqui no MTB Festival. Toda a família MTB Festival pronta para o ataque, pronta para essa prova espetacular, para fechar os campeonatos brasileiros com chave de ouro. Eu quero agradecer também, quero explicar também, na verdade, a todos que nós não estamos de máscara aqui no estúdio, mas que todo mundo que está aqui, tanto os atletas, quanto tanto os competidores, quanto o staff dos competidores, a equipe técnica aqui da nossa prova, que está fazendo a transmissão e também toda a segurança, parte técnica, cronometragem, todo mundo que está aqui na Arena Cadu Cortez, em homenagem ao nosso saudoso e grande amigo, jornalista e narrador Cadu Cortez, todo mundo fez testagem de Covid. Todo mundo teve que fazer e apresentar aqui o teste válido, tirando a gente que está aqui tentando fazer a transmissão e sem máscara para poder falar e sair da melhor maneira possível. Todos estão usando máscara, estão com álcool gel no bolso, estão mantendo o distanciamento. Seguimos todos os protocolos de biossegurança internacional para que essa prova ocorra aqui da melhor maneira possível e da maneira mais segura possível. Junto comigo hoje na transmissão, essa dupla que conhece tudo do assunto, que vai trazer ainda mais curiosidade, mais informações, muita coisa bacana, andaram no percurso, dá pra falar aí na primeira pessoa, que todo mundo vai sentir pela frente. Tô aqui com o Pra Quem Pedala, Maminha e o Henrique comigo em mais uma transmissão, em mais um dia de muito mountain bike. Aqui é o coração nervoso, né, do mountain bike brasileiro, tá aqui apontado pro Instituto Mairiporã, tá aqui apontado pra cidade, todo mundo de olho agora nessa largada do último campeonato. Henrique, o que esperar? Quem é que tá nesse grid de largada aí? O que esperar dessa prova? Bom, primeiro agradecer mais uma vez é um prazer estar aqui com você fazendo essa transmissão. Então, tá muito legal toda a estrutura e a cobertura da prova, tá realmente num ano tão complexo. A gente, apesar do público não estar aqui, a gente está conseguindo levar um pouco de informação para vocês e eu acho que o nosso objetivo aqui é tentar levar o máximo de informação da forma mais clara possível para que as pessoas que talvez não entendam tanto do esporte possam aprender um pouco mais. Agora nós vamos ter o XCO masculino, nós tivemos o feminino agora mais cedo, Raiza Golão teve um resultado fantástico na Elite, tivemos a Marcela vencendo na Sub-23 e a Juliana Morgan na Júnior, e agora vamos ter a grande estrela do mountain bike brasileiro e mundial, que é o Henrique Avancini, que hoje ele lidera o ranking internacional da UCI, ele é o melhor ciclista do mundo hoje, de acordo com o ranking, acabou de vencer uma etapa da Copa do Mundo, enfim, está realmente voando o Henrique Avancini e hoje nós vamos ter o prazer de ver ele competindo aqui no XCO, junto com vários outros nomes, temos Zé Gabriel, temos Guilherme Miller, temos Edson, enfim, temos uma lista grande aí de grandes talentos e vamos acompanhá-los. 4.680 metros é a pista construída aqui pela família MTB Festival. Esses malucos fizeram uma pista incrível, né? E esse cross country olímpico, o próprio nome diz, ele faz a mesma disputa que tem na Olimpíada, uma disputa muito parecida. O cross country olímpico estreou na Olimpíada em Atlanta em 96, então todo mundo aqui está de olho nessa prova. O que a gente pode esperar tecnicamente? É uma prova rápida, é uma prova difícil. O que a gente pode encontrar nos próximos minutos aqui quando a gente começar essa transmissão, Maminha? Então, hoje nós estamos falando da prova mais famosa, né? A prova mais famosa do mountain bike brasileiro e do mountain bike mundial. O cross country olímpico é o que há de mais técnico e mais duro. Então a gente tem muito mais exposição, a gente tem uma exposição de 1h30, mais ou menos, e desafios bem mais técnicos. A gente vai ver bem mais drops, curvas muito mais difíceis, obstáculos muito mais de velocidade. E aí hoje a gente testa todos esses caras em todas as valências que eles têm que apresentar. Aqui em Mariporã, onde fica o Instituto Mairiporã, que é cravado aqui na Serra da Mantiqueira, um lugar lindo, com muita natureza, bem pertinho do centro de São Paulo, nós estamos a 38 quilômetros, é muito pouco da capital paulista. Aqui choveu muito nos últimos 2 dias,
especialmente ontem, né? Chuva forte de dia, à noite, durante a prova. Hoje pela manhã a gente teve uma chuva mais leve, né? Suficiente para molhar, obviamente, o percurso. Mas no decorrer da prova feminina, vamos observando que a pista foi secando. Até agora não parece que vai chover, realmente está um pouquinho mais distante, as nuvens grandes de chuva, muito vento. Eu consigo observar aqui os banners dos nossos patrocinadores, da Caloi, da Jeep, da Biofest, bastante vento na arena. Pista seca significa mais ousadia e mais velocidade, né? Exatamente. Quando eu fiz o reconhecimento do percurso, que inclusive acho que logo mais a gente vai ver a volta, eu estava muito seco, então estava bastante escorregadio porque estava muito seco. Aí choveu demais, acabou ficando com lama e ficou escorregadio também, mas aparentemente agora o percurso está secando e está ficando melhor de se pedalar, está ficando aquela condição ideal. Fada do Dente chamou a gente aqui, que é o nosso grande amigo Fábio Piva, e nós vamos ter um course check. Vou convido você que está acompanhando a nossa transmissão para fazer o course check. Que é isso? É a checagem da pista, você vai junto com o Henrique do Pra Quem Pedala dar uma volta na pista do XCO do MTB Festival. Vamos lá? Vamos nessa? Vamos fazer aqui o reconhecimento do percurso do Campeonato Brasileiro de Mountain Bike. Então, partiu. Ó, vamos lá, acabamos de passar o pórtico de largada, então já larga uma subidinha de asfalto bem dura, tem uma subidinha fincada, zigue-zague duro, as pedrinhas, aqui tem um perigo, o que será que é? Tem um chicken line por ali. Tem uma curva bem fechada. E o Rock Garden. Então vamos. Agora passou. Saudade com a noite retrátil. Passou. Mais uma subida dura. As subidas são bem duras. Acho que essa é a subida mais longa do percurso até agora. Curvinha de escora. Drops. Vamos lá. Descida do escorpião. Ela é bem fincada. Agora. Pronto. Trechinho aqui com as pedras. 500 metros para a linha de chegada. Finalizada. Isso aí. Henrique, comenta a sua própria volta, que muito legal essa posição da câmera que você colocou, sensacional essa volta, eu me senti na bicicleta e realmente é um percurso técnico mesmo. É um percurso bastante técnico, mas também é um percurso bastante exigente, algumas subidas longas e com bastante inclinação, então que realmente sobrecarregam bastante a musculatura. E você tem as partes técnicas logo em seguida de subidas muito duras. Então você já está ali com um pouco de cansaço, então isso dificulta um pouco a sua performance técnica. Então está um circuito bastante misto, com várias, assim, o atleta tendo que ser bastante completo para performar bem nesse percurso. Então tá muito legal, parabéns aí para o pessoal que construiu a trilha. A pista foi construída pela família MTB Festival, sob o comando do Fábio Caldeu, do Renato Renó, do Mário Issa, da Lia, que comanda tudo aqui, manda tudo, inclusive em todo mundo, em todos nós. Fizeram essa pista de 4.678 metros de extensão, 193 metros de altimetria por volta. Vou fazer uma pergunta que eu tô curioso aqui, e sei que você, Maminha, sabe como é que funciona a classificação para a Olimpíada, porque a gente está vendo aqui a disputa dos atletas agora no masculino, já vimos nos femininos, que vão, sim, esse grupo aqui, alguém desse grupo, ou alguém desse grupo, vai representar o Brasil na Olimpíada. Como é que é a classificação? Então, na verdade é o seguinte, nas Olimpíadas a gente tem um ranking olímpico, que é diferente do ranking mundial, e de acordo com esse ranking olímpico,
Eu até entrei em contato com a CBC aqui, ó. Eles me passaram o seguinte: as regras são assim: o primeiro e o segundo, aí estou falando de países, tá? Não de atletas. O primeiro e o segundo países em colocação no ranking olímpico podem levar 3 atletas para as Olimpíadas. Do terceiro ao da sétima colocação de países, temos 2 atletas. E do 8º ao 21º, 1 atleta. E aí, dentro do ranking nacional, você escolhe o atleta do país. Perfeito, explicadíssimo. Obrigado, maminha. Vamos dar uma olhadinha na start list? Vamos ver aí quem larga agora. Os atletas começando a se encaminhar aí para o pórtico de largada do MTB Festival. Vamos dar uma olhadinha aí, ó. Henrique Avancini, atual campeão, líder do ranking mundial da UCI e da UCI. Tem aí Cannondale Factory Racing. Guilherme Miller, também da Cannondale Brasil. Luiz Cocuzzi, a equipe LAR. Sherman Tressa, da Trinx. Tem também José Gabriel Almeida, Corinthians Audax Bike Team. Edson Rezende, Cannondale Brasil Racing. Bruno Lemes, da Trek Brasil. Tem o Kennedy Lago, da Esquadra Odi. Tem o Pedro Hilo, da Liber Capital, e Nicolas Machado, Trinx Brasil Racing. Esses são os 10 nomes dessa lista de start list. Lembrando que a gente tem participando aqui da Elite 36 atletas. São 36 atletas que vão fazer aí 5 voltas nesse percurso de 4.600, pouco mais de 4.600 metros. E na Sub-23 são 24 atletas, dão 4 voltas. Olha aí, o Langalinski da Caloi Team, Mário Santos da Sense Factory Racing, Christian Lazari da TSW Racing Team, Gustavo Pereira da Specializer Racing Brasil, o Igor Fernandes, o Pedro Lage da Caloi Team, Flávio Neto, TSW da Bahia, Thiago Souza, 7 Race 7 Bike House, o Gustavo Júnior da Audax Bike Show Família Vilela e Luiz Assunção, Clube Maringaense de Ciclismo. São os 10 atletas aí destacados também na categoria Sub-23. São 24 atletas, ou seja, a gente vai ter uma pista cheia, né? Exatamente. Essa prova vai ser bem mais povoada, digamos assim, do que até na prova feminina, que a gente tem um número um pouco menor de atletas. E isso, vamos ver como é que vai acontecer ali a embolada dos primeiros da Sub-23 com o pessoal da Elite. E, enfim, vai ser uma prova bastante emocionante. O Avancini aí com certeza vai fazer bastante força e vamos ver como é que vai acontecer. Você que quer acompanhar todas as emoções do MTB Festival 2020, pode baixar o app, tanto para iOS quanto para Android, da Red Bull TV. Você acompanha todos os detalhes, consegue ver também as provas que já passaram por aqui, que já foram transmitidas. Vai lá, baixa o app da Red Bull TV, você vai ter contato com esportes incríveis, com as produções inacreditáveis e muita emoção e adrenalina. A gente vê aí, ó, todos alinhados, o homem a ser batido está ali, o campeão brasileiro, o líder do ranking mundial da modalidade, Henrique Avancini, MTB Festival 2020, Campeonato Brasileiro de Mountain Bike, categoria XCO, todos alinhados, concentração total, olha lá, todos na ponta do pé, sapatilha ali já se preparando para fazer força, equipe técnica limpando a pista, para que os atletas consigam aí sair, já logo virar à direita numa subida fortíssima e começar a desenhar a história dessa prova sensacional. Atenção, senhoras e senhores, a largada da categoria XCO masculina Elite, MTB Festival 2020. Os atletas saem com muita velocidade e tentando já desenhar a sua estratégia de prova, o seu início de prova. Vamos ver quem está na frente. A gente acompanha aí o Luiz Cocuzzi saindo na frente, também ali bem perto, o Avancini na frente, o Luiz Cocuzzi. Não tem muita definição de primeiro, segundo, terceiro nesse momento, porque eles estão ali numa trilha bastante larga, né? Numa pista bastante larga, e daqui a pouquinho a gente já começa a entender um pouco mais. Começou com tudo a prova, Henrique. Exatamente, você vê que a primeira curva, quem fez na frente foi o Cocuzzi, aí depois o Henrique deu uma apertada, assumiu a frente, o Zé Gabriel logo em seguida passou, então tá realmente bastante confuso aí essa primeira subida. Agora eles vão entrar no trecho do Start Loop, né? Vamos ter o Start Loop mais 4 voltas, então vamos ver como é que vai ser a divisão deles nesse percurso. Se eu não me engano, essa subida é parecida com a subida que eles fizeram no short track de ontem, ou seja, é uma subida longa, mais larga, justamente para ir espatifando os atletas e você conseguir... Olha o Mexerica. O Mexerica, que é o ciclista brasileiro, acho que tem a maior performance do ponto de vista de provas de longas distâncias. Olha, o replay da largada, você vê ali na frente, vamos ver se a gente consegue ver o Cocuzzi entrando na frente. O Mexerica teve um problema de largada ali, por isso que ele tá vendo? Aqui no final ele ficou um pouco, então por isso que ele estava andando ali devagar. Que legal essa imagem, hein? Olha que bacana. Sim, o Mexerica, cara, ele ficou já 2 vezes em terceiro lugar
na prova Transibéria, se eu não me engano, acho que são 9.000 quilômetros pela Sibéria. Ele é um cara... E acabou de fazer o RAN virtual, né? O Race Across America virtual. Mexerica, desculpa. O Mexerica é o Marcelo Soares. Exatamente. Mexerica, conhecido internacionalmente como Mexerica. E a prova virtual, eu arrisco a dizer que ela é mais difícil do que a prova real. Vamos explicar para quem está acompanhando agora, a prova virtual é a prova feita só em ver casa, aqui né? rapidinho no replay da largada, como vocês podem ver, todos os grandes nomes aí, eles estão terminando, não, na verdade no meio do start loop, como a gente comentou, que o start loop é para você dar essa espalhada nos atletas, digamos assim, para quando eles forem entrar nos trechos mais estreitos da volta inicial, isso não dá um engarrafamento muito grande. Então eles vão, daqui a pouquinho a gente vai ter imagens aí dos atletas fazendo o final do start loop, e aí a gente vai ver a definição um pouco melhor e um pouco menos confusa do que naquela primeira curva ali. Ó, já temos o Zé Gabriel liderando, se eu não me engano, Avancini em segundo lugar, Cocuzzi em terceiro, e ali em quarto, se eu não me engano, é o Edson, que é o Guilherme Miller, ali na sexta posição, se eu não me engano, então em quarto lugar ali é o Edson mesmo. Os atletas já começam a chegar nessa parte aí da brinquedoteca, né, que são vários brinquedos, várias diversões espalhadas pela pista, passam aí nessa... Olha a telinha que você falou, exatamente, né? Então, o all-ride da Cannondale, e você tem a telinha ali de galinheiro, um atleta teve um problema aqui, saiu para a esquerda, para você ter justamente um grip melhor dos pneus, caso essa estrutura esteja molhada. E a gente falou aqui de previsões, hoje a gente tem um elemento a mais, né? Hoje a gente tem o Cocuzzi na prova que não disputou a prova de XCC ontem e ele é um candidato a dar bastante trabalho. Acredito eu que a gente vai ter disputas bem interessantes entre Henrique Avancini, Cocuzzi e José Gabriel. Eu já consigo ver aqui do nosso estúdio de vidro, que fica aqui na Arena Cadu Cortez, bem pertinho do pórtico de largada do MTB Festival 2020, a categoria Sub-23 já se preparando para a largada. Vão sair aqui daqui a pouquinho os atletas preparados aí também para conseguir os melhores resultados possíveis nessa categoria, que é muito importante, essa categoria de acesso à elite. Ali a gente tem, como diz o Maminha, o futuro do nosso mountain bike. Largou, acabou de largar aqui, saíram os meninos Sub-23 para fazer essa prova, estão bem fortes também. Sim, o Mário Couto ali passou, o atleta da Sense passou por posição bem forte. A gente não está com imagens agora de como é que está o início da Sub-23. Estamos acompanhando aqui o Guilherme Miller e o Bruno Lemes passando pelo Rock Garden, que está realmente bastante técnico, ainda mais com um pelotão tão grande assim, no qual você não consegue escolher bem a sua linha. Vocês podem ver alguns atletas aí se embolando, Eric Bruschi passando ali, Ricardo Pichard já foi campeão brasileiro também, enfim, tem vários atletas aí que na hora da escolha da linha, na hora que você está com um pelotão muito compacto, você não consegue necessariamente escolher a sua melhor linha, às vezes você é forçado a escolher uma outra linha por conta de um outro atleta que está do seu lado, e às vezes você tem algum problema. E a gente precisa de velocidade também, né? Às vezes o atleta da frente tem algum problema, você já é obrigado a tocar ali no freio e aí já compromete a sua passagem aí pelo Jardim de Pedra. E lembrando, a gente tem o nosso melhor atleta da elite, mas na Sub-23 a gente tem o nosso atleta com o melhor resultado em campeonatos mundiais também, que é o nosso Ulan Galinski. Então a Sub-23 está com uma disputa muito boa. Hoje a gente vai ter uma briga certamente entre Ulan Galinski, o Pedro Lage, o companheiro de equipe dele, Gustavo Xavier e Mário Couto. E você vê ali, ó, para você que está acompanhando conosco, para identificar, toda a placa que começa com 4 é do Sub-23. Toda a placa que começa com o numeral direto 1, 2, 3, 4, 5, 6 é exatamente da categoria Elite. Vamos chamar o replay aqui da largada da Sub-23 para a gente ver o que aconteceu, enquanto o Zé Gabriel está fazendo bastante força aí na subida com o Henrique Avancini em sua roda. Largou a Sub-20... Opa! Foi o replay... Pronto, daqui a pouco a gente... novamente aqui, ali, agora o replay, vocês viram o Ulan aí de azul no meio fazendo bastante força, Gustavo Xavier, esse de vermelho um pouco maior, e os ciclistas realmente fazendo bastante força aí, o número 433. Usando toda a jovialidade dos seus 23 anos, até exatamente 23 anos, para sair forte nessa primeira subida, logo depois da passagem pela arena. Agora você percebe que os atletas começam a pegar esse trecho de uma subida com várias curvas, tem um zigue-zague aí que faz quem escolhe o melhor caminho vai ganhando mais tempo. Cada detalhe vai fazer a diferença no resultado final. Se você está numa linha, consegue desenvolver uma velocidade, não perde a inércia ali, não perde nada, você vai ganhando segundos, milésimos de segundos, centésimos de segundos, décimos de segundos, que isso no final pode dar um resultadão para você, né? Exatamente. Só uma informação interessante, durante a prova feminina,
a gente teve em alguns pontos a formação de bastante lama. Então o pessoal da prova botou staffs para varrer, para que eles pudessem varrer esses trechos e aí pudesse secar mais rápido. A gente vê o reflexo disso já na subida. Os homens estão subindo com bem mais gripe, eles estão escorregando bem menos. Obviamente que o tempo também ajudou na secagem da pista. Um atleta da equipe Cannondale, o número 2, parece que está com o pneu furado. Ó, vai ter o replay agora. Tá lá mesmo, tá furado. O Guilherme Miller está com o pneu furado, ou seja, ele não está tão longe assim da parte da zona de apoio, então acredito que ele vai conseguir trocar o pneu logo mais. Mas atrapalha um pouco. Exatamente, você vai perder muitas colocações, principalmente no início da prova. Quando você tem uma situação como essa, você acaba perdendo muitas colocações. Então, para você voltar para a posição que você está, você vai pegar muito trânsito, você vai ter que ultrapassar muita gente. Então, isso dificulta bastante o retorno e conseguir um bom resultado no final. E a gente tem vários trechos de single track, que é essa pista única, onde não é possível fazer aí nenhum tipo de ultrapassagem. Aí agora o Guilherme vai ter que acelerar mais nos outros trechos, né? Nos trechos onde ele vai ter que ousar um pouco mais, aí ousadia para ele vai ser uma palavra de ordem. Exatamente, ele segue com o pneu furado, ainda não conseguiu chegar na zona de apoio, então vai ter que percorrer um tempo aí com esse pneu furado, tendo dificuldade de andar bem até chegar na zona de apoio e conseguir fazer a troca. Eu acredito que tenha sido no Rock Garden, porque se a gente puder recuperar aquela imagem, dá para ver que ele desclipa o pé no momento, então acredito que tenha sido por lá. Para você que está começando a acompanhar as emoções do mountain bike agora, está cada vez mais crescendo esse mercado. O Henrique Avancini falava conosco ontem. Você vai entendendo um pouco mais sobre as regras, sobre as peculiaridades desse esporte. Esse é o cross country olímpico, a competição de elite, também sub-23, todos aí buscando o título nacional. Quem ganha aqui, o vencedor da categoria, o vencedor brasileiro, leva a jersey ali com a bandeira brasileira no peito em toda e qualquer competição que fizer durante o próximo ano. Exatamente, aí o Zé Gabriel e o Henrique Avancini descendo aquela parte que segue bastante escorregadia. Essa parte é uma parte de mata mais fechada, mais úmida, então por mais que esquente, o dia fica um pouco mais claro, é um lugar que demora um pouco mais para secar. Você vê ali que o Kokuzi também passou descendo muito bem. O Kokuzi se distanciou um pouco dos dois líderes. O Kokuzi, que é um atleta muito explosivo, ele tem uma performance muito boa, mas acabou perdendo um pouquinho de vantagem, porque o Zé Gabriel realmente está andando muito bem. Tem que dar os parabéns para esse menino, que ele, nos últimos anos, ele vem numa crescente impressionante. É muito legal, né? Porque você tem a participação aí do cara que é o líder mundial da categoria, disputando com você ali, roda a roda, guidão a guidão, o título nacional. É muito bacana você estar ali, nessa briga intensa, se preparou para isso, coisa linda, cada um tentando chegar no outro. Isso é muito bacana. O Kokuzi um pouquinho mais atrás, mas também ainda ali no visual, né? Esse trecho é bastante complicado, é um trecho com os troncos de madeira que eles estabilizam bastante a bicicleta, aí logo depois você tem esse mergulhão, mas você pode ver que o Zé Gabriel está impondo um ritmo bastante forte e o Avancini não está deixando ele abrir. Inclusive o Avancini está se mantendo bastante perto. Isso é interessante porque trabalha um pouco o psicológico do atleta da frente. Quando você tem um adversário que você sabe que é muito forte e ele fica muito perto de você, tanto nas descidas quanto nas subidas, você tem aquela impressão de que o cara tá para te passar a qualquer momento. Então isso acaba, às vezes, até induzindo a um erro do cara que está na frente, porque você fica um pouco mais agoniado e, às vezes, você acaba cometendo algum erro. Veja como o Avancini está se mantendo sempre muito próximo dele. Então é uma estratégia de prova isso também, e vamos ver como é que vai se desenrolar. E a gente consegue ver o quanto eles estão fazendo força, inclusive na postura. Os atletas atacando a subida, pedalando em pé, despejando bastante potência, e a gente consegue ver o Kokuzi ali um pouquinho para trás, mas acredito que no trecho técnico ele consiga ainda chegar um pouquinho mais, a depender do quanto os dois estão dispostos a gastar. Essa linguagem corporal faz toda a diferença também nessa disputa, né? Você está ali liderando o campeonato, liderando a prova, tem um segundo colocado, independentemente do atleta que seja, que está mostrando ali força. Às vezes ele também está ali sofrendo um pouco, está ali fazendo a tal da poker face, escondendo o jogo para poder pressionar e tentar induzir ao erro. Olha, vamos ver, a gente vai entrar na descida do Escorpião agora, dois atletas extremamente técnicos, Zé Gabriel e Avancini, então vai ser bem legal ver essa descida. Possivelmente vão pegar pela esquerda. Ó, Zé Gabriel preferiu ir reto, Avancini também, e os dois fizeram uma curva mais aberta, não preferiram fazer a linha da esquerda, mas se mantiveram juntos. Você vê lá, eles vão sair lá embaixo, colados, e aí depois tem uma retomadinha e tal, mas o Avancini está ali junto com o Zé Gabriel. Mas o Zé Gabriel realmente é um piloto
extremamente habilidoso. Estão muito próximos, né? Estão muito próximos nesse primeiro trecho de prova. Vão fazendo ali aquela curva do escorpião que é bastante técnica, bastante importante. Você chegar ali com tranquilidade e calma para poder pensar, escolher o melhor caminho, colocar a bicicleta para baixo com segurança e depois buscar aí as colocações. E aqui a gente viu passar o Guilherme Miller, aquele atleta que estava com problemas, já está com... Ah, não, está com o pneu baixo ali. Tá com o pneu baixo ainda, logo depois desses drops. Se vocês lembram da imagem da Gil de manhã, mais cedo, ela passou esses drops, aí logo depois ela empurrou a bicicleta, chegou no ponto de apoio, então o ponto de apoio é logo mais aí na frente, ele vai poder fazer a troca do pneu traseiro dele que está furado. Lembrando que esse ponto de apoio, você pode ali pegar ali o feed, né? Como que chama? É o feed zone. Vamos explicar um pouquinho para a galera? Feed zone, vamos lá. O feed zone, na verdade, é um trecho do circuito onde os pilotos podem pegar alimentação ou fazer algum reparo na bike, trocar uma roda, alguma coisa do tipo. Os pilotos não podem voltar no circuito. Então, se ele teve um problema, ele tem que andar para frente até a feed zone, que foi essa imagem que a gente acabou de ter aí. Agora a gente tem Avança liderando a prova e Zé Gabriel logo atrás. E acho que a gente vai ter essa disputa aí por todas as voltas. Lembrando que a gente está no finalzinho do start loop, ou seja, isso ainda não é uma volta oficial, digamos assim. Então nós vamos ter mais 4 voltas oficiais, além desse start loop, que tem o início um pouquinho diferente para espalhar um pouco os atletas. Tá ali o Guilherme Miller parado, fazendo a troca do pneu, e o Avancini e o Zé Gabriel entrando aqui na Arena Cadu Cortez. Avancini e Zé Gabriel se distanciam já do pelotão principal, já entram aqui na área de asfalto da nossa arena, me faltou a palavra. E já começam aqui a fazer a volta no campo onde está montada a nossa arena. Consigo ver já os atletas vindo bastante rápido, hein? Velocidade bacana, consigo ver aqui no visual. Passando ali por trás do pessoal da Jeep e entrando para marcar aí essa primeira passagem pelo pórtico. O Avancini, atual campeão brasileiro, líder do ranking mundial, seguido de pertíssimo pelo Zé Gabriel da equipe Corinthians Audax. Pertíssimo mesmo. Você vê que as rodas quase se encostam ali em alguns momentos. Aparentemente os dois estão num ritmo forte, mas não é aquele ritmo 110%, que às vezes você vê o cara andando, você vê que eles estão ali numa pegada forte, mas os dois ainda estão com uma expressão facial ali ok, digamos assim, e eles abriram uma boa vantagem sobre o Cocuzzi. E algum atleta aí com um problema na corrente, estourou a corrente aparentemente, e aí eles estão tentando botar um power link ali, que se chama, para fazer o remendo da corrente e tentar consertar. É o atleta de número 37, que é o Fabrício Rocha da Silva. É um atleta avulso. Vai lá, Fabrício, boa sorte aí, cara. Vamos lá, vai com tudo. Lembrando, a gente estava falando da feed zone, esse reparo o atleta pode fazer. Leandro Donizete passando. O Cocuzzi já tinha passado antes, então o Cocuzzi fechou na 3ª colocação, e ali o Leandro Donizete e o Bruno Lemes, 4ª e 5ª colocação, respectivamente. Já um pouquinho mais longe dos líderes, né? Já um pouquinho mais distante. O Cocuzzi ainda estava um pouco mais perto, mas eles realmente estão impondo um ritmo mais forte nesse início de prova e se distanciaram aí. Vamos acompanhar essa briga provavelmente, né, Maminha, durante toda a prova, né? Se der o que tem costumado a acontecer nas últimas provas, o Henrique Avancini tem feito uma briga muito boa com o Zé Gabriel, eles têm disputado bastante. É uma briga até muito parelha na parte técnica, porque os dois descem muito bem. Normalmente, a diferença tem sido na parte física. Então, vamos ver, é uma prova bem física também. Então, vamos ver o que vai dar. Toda a receita para ter disputa a prova inteira. E obviamente que o Zé Gabriel sabe disso, se preparou, está aqui, está tentando, está indo atrás, está buscando o título, está querendo tirar essa camisa com a bandeira do Brasil do peito do Avancini para tentar, claro, se preparar também para a Olimpíada, num ano importantíssimo, representar o Brasil em Copa do Mundo, Campeonato Mundial, todo mundo de olho em essa projeção e, claro, ganhar cada vez mais com esse caminho aberto pelo Avancini, uma projeção internacional no mountain bike, principalmente no XCO, que é a categoria de ouro dessa modalidade. Aproveitando que os olhos do mundo estão voltados para o Brasil no mountain bike hoje, então todos os atletas estão querendo aparecer nesse, digamos, possível celeiro do mountain bike mundial. Nós falamos sobre o ranking, né, para explicar como é que é a classificação dos países, quantos atletas eles deram para as Olimpíadas. É interessante falar que nós temos o Henrique Avancini como o primeiro atleta do ranking UCI, e os outros 2 principais atletas brasileiros do ranking são o Luiz Henrique Cocuzzi e o Guilherme Miller.
Só que o José Gabriel... Olha só que interessante o tempo de volta. O Zé Gabriel fechou a primeira volta com 13 minutos, um tempo realmente bastante rápido. O Henrique Avancini ali colado nele 1 segundo. Cocuzzi a 26 segundos, já uma desvantagem importante, digamos assim. E ali Leandro Donizete e Bruno Lemes juntos, 47 segundos atrás. Então o Cocuzzi já perdeu um tempo importante, mas vamos ver no desenrolar da prova como é que isso vai evoluir. Esse tempo é a passagem no pórtico, né? A gente viu a passagem no pórtico com 1 segundo do Avancini para o Zé Gabriel, mas na subida o Avancini já tomou a liderança, a gente acompanhou aqui. Então é muito parelha essa briga entre os dois atletas. E só para complementar, José Gabriel, primeiro do ranking CBC, que é o ranking brasileiro. Então a gente tem aí entre os 3 primeiros os 4 principais atletas em termos de ranking do país. Como o Henrique Avancini participou de muitas provas, como esse ano tiveram muito poucas provas, e o Avancini participou de boa parte das provas na Europa, essas provas não contam para um ranking nacional, então os resultados que o Zé Gabriel teve por aqui fizeram com que ele se tornasse o primeiro do ranking nacional. E aí, ó, Guilherme Miller já numa corrida de recuperação, consertou o pneu traseiro, trocou de roda, né? E aí já isso gasta muito, viu, gente? Quando você tem que pedalar com o pneu baixo, você gasta muita energia e ele ainda vai ter o tráfego para passar, então vai ter que gastar, vai ter que fazer muita força. Número Além do dano 44, psicológico. número 44 do ranking mundial, Guilherme. Sensacional. Sim, Guilherme Miller, ele tem andado muito bem, ele é um cara muito consistente e estamos torcendo aí para que ele possa se recuperar bem desse problema mecânico que ele teve. E o Guilherme que esse ano disputou pela primeira vez as etapas de XCC da Copa do Mundo e foi muito bem. XCC, lembrando para quem está chegando agora, acompanhando aí a modalidade, conhecendo um pouco mais O sobre Mário o mountain Couto, bike. o Mário Couto acabou de abrir a primeira volta, né? Terminou o start loop, abriu em primeiro lugar e já está com uma boa distância sobre o segundo colocado. Estamos vendo aqui se ele aparece. Da categoria sub-23. Na categoria sub-23. Exatamente. Abriu uma boa distância mesmo. O Lan acabou de acabou aparecer de fazer ali no a visual. curva ali atrás do campo. Então, olha, ó, imagens do Mário Couto agora, fazendo a subida de asfalto, logo depois de abrir a primeira volta. E, por enquanto, o segundo colocado, que ao que tudo indica, é o Lan, não passou ainda pela linha de chegada. Passou agora. Pedro Lage. O Pedro Lage está em segundo lugar, desculpa. Mas está aí uns 40 segundos atrás, né? Eu acredito que uns 40 segundos. Exatamente, 40 segundos, nossa consciência avisa aqui, é bastante tempo já, 40 segundos do primeiro para o segundo colocado. O terceiro acaba de passar um pouquinho mais atrás ainda. Essa categoria sub-23, ela tem o acesso à elite, ela dá uma volta a menos. Dá uma volta a menos do que a categoria de elite. Olha o Pedro Lage aí. E o Lan provavelmente deve ter tido problemas, porque ele tá... Henrique Avancini com problemas, está trocando a roda. Deve vai ter que fazer furo de pneu. Exatamente, eu ia até comentar isso quando o Guilherme Miller sofreu furo de pneu. Eu ia comentar, cara, é aquilo, por mais que nem ele falou, por mais que seja o primeiro do ranking, etc., mountain bike é muito imprevisível, acabou de furar o pneu. É uma prova difícil para ele agora, ele vai ter que fazer muita força, ainda está no começo, mas ele vai ter que fazer bastante força, porque o Zé Gabriel é um cara muito constante e vai ter que fazer uma prova interessante o Avancini se ele quiser conquistar o título de campeão brasileiro de XCO, que é muito importante para ele, porque como ele compete muito lá fora, ele faz questão de estar sempre levando a bandeira nacional e ele depende de ganhar o Campeonato Brasileiro para isso. A gente vê o Avancini agora, vamos tentar ver se ele conseguiu ainda se manter na frente do Cocuzzi, né? A gente não conseguiu ver se o Cocuzzi chegou a passar e a gente consegue ter um pouquinho mais da ideia da distância que o Avancini está nesse momento, porque o Cocuzzi estava a mais de 40 segundos atrás dos líderes naquela ocasião. Enquanto isso, o Zé Gabriel segue na frente da prova, segue abrindo aí, peito no vento, abrindo aí a competição, abrindo as voltas no XCO, no Campeonato Brasileiro. Isso é mais um tempero pra gente, né? Mais um elemento que dá pra prova um caráter de... Você não sabe que resultado... voando pelos Rock Garden. Passou. Como a gente falou, quanto mais velocidade você coloca, mais fácil você passa. Então, a prova tá na tela. O atleta tem que tomar risco. Começar a tomar risco para conseguir tirar esse tempo aí. A gente viu o Avancini passando muito rápido no Rock Garden, nesse jardim de pedras aqui dessa pista sensacional da XCO brasileiro, do Campeonato Brasileiro de Cross Country Olímpico. Muito interessante você ver aí que em vários pontos da pista você tem um vai e vem de atletas, né? Principalmente aí nessa brinquedoteca, onde tem muitos desafios de obstáculos. A gente tem na imagem aí o atleta Daniel Zoya, um atleta da equipe Audax, também vem fazendo bastante força.
força, cabeça baixa, concentrado, olha lá. Esse aí não é o Zé Gabriel, não? Ah, desculpa. Esse aí é o Zé Gabriel, que é o líder da prova, e ele está passando ali, já iniciando a subida, ou seja, ele passou o Rock Garden, fez a volta, já está iniciando a subida, e o Avancini deve, imagino eu, daqui a uns 30 segundos passar por aí. O Avancini tá ali, buscando, tá vindo forte, tá olhando, tá buscando, tá tentando entender onde o Zé Gabriel tá e se é possível recuperar aí esse problema que ele teve, muito provavelmente um furo de pneu que fez que ele parasse ali na feed zone. Ó, tá passando a ponte, logo depois dessa ponte já é aquele trecho que o Zé Gabriel tá, então eu imagino que é mais ou menos isso mesmo, uns 30, 40 segundos atrás do Zé Gabriel. Ó, acho que, tá vendo? Aí já é a curva que o Zé Gabriel tava, então acredito que sim, não tendo mais problema mecânico, é viável o Avancini buscar o Zé Gabriel. E aí a gente não viu o Cocuzzi entre eles, então realmente aquela troca ali de pneus durou menos do que 40 segundos, ele conseguiu ainda sair na segunda colocação, não perdeu a posição para o Cocuzzi, que seria um elemento a mais de dificuldade, principalmente nesses trechos mais justos, né, mais apertados, ele conseguir passar um atleta da força, da explosão da categoria ali do Cocuzzi. Né? O que acontece às vezes é que o furo do pneu ele é um furo pequeno, ele começa a vazar, ele não necessariamente tira todo o ar do pneu. Então o atleta consegue ir pedalando até a feed zone e aí ele troca, ele não perde muito tempo. Agora, quando a gente tem um rasgo do pneu, aí é complicado. Inclusive, hoje em dia tem duas tecnologias. Primeiro, a tecnologia que já se usa mais tempo, que é um líquido de látex. Os ciclistas hoje não usam mais câmara de ar. Então você tem um líquido dentro do pneu que, caso você tenha um furo, esse líquido vai vedar o furo. Mas dependendo do furo, isso não acontece. E você também tem os protetores de aro, que é uma espécie de uma espuma que você bota dentro do pneu para evitar que na hora que você estiver passando uma pedra ou alguma coisa assim, isso morda o pneu ou quebre a roda da bicicleta. Você vê vários trechos da prova, a gente tem 22 câmeras espalhadas durante toda a cobertura para a gente acompanhar exatamente isso, ó. Brigas na primeira posição, na categoria sub-23, na categoria da elite, todo mundo tentando aí buscar o título brasileiro de XCO 2020. Interessante aí o Gustavo Xavier e o Ulan, se eu não me engano, na briga, e que lá na frente estava o Mário Couto e em segundo lugar estava o Pedro Lage. Então, aí a briga, realmente o Ulan ficou um pouco mais para trás, mas está perto do Gustavo Xavier, que é um cara muito forte. Aí de novo o Avancini, entrando no mergulho da mata, que também está bastante escorregadio esse pedaço aí. Vamos ver se ele já conseguiu se aproximar do Zé Gabriel. Nossa consciência avisa que a diferença entre o Zé Gabriel e o Avancini está em aproximadamente 20 segundos, nesse momento. Eric Bruschi. Olha, a gente já tem atletas da sub-23 entrando em ultrapassando atletas da elite. Sub-23 passando a elite agora, que largou um pouquinho antes, né? A gente acompanhou as duas largadas aqui na transmissão. Exatamente, a gente viu o atleta, o Langalinski e o Gustavo Xavier ultrapassando o atleta Eric Bruschi, que é da elite. Olha o Cocuzzi aí. O Cocuzzi parece que ficou realmente um pouco para trás do Avancini, mesmo depois do furo de pneu ele não conseguiu se reconectar. Esse atleta número 37 foi aquele atleta que teve um problema na quebra de corrente, que ele mesmo arrumou a própria corrente. Fabrício. Segue na prova. Fabrício Rocha. Um problema desse ele provavelmente vai levar o corte, né? Se não nessa volta, provavelmente na próxima ele leva o corte. Explica o corte pra gente. Então, o corte é uma regra para evitar tráfego. Então, você tem uma regra que limita a 80% do tempo do primeiro. Então, aqueles atletas que não estiverem andando a 80% do tempo do primeiro, quando eles chegam aqui um pouco antes da linha de chegada, eles são direcionados para fora da pista, para que você não tenha retardatários e que esses retardatários não alterem o resultado dos ponteiros. Olha aí o líder, Zé Gabriel, entrando em mais uma descida técnica aí, e o Avancini tentando usar toda a sua técnica para recuperar esse tempo. No encalço você vê ali que ele está, né, buscando mesmo, você vê a velocidade ali das pedaladas, né, a cadência das pedaladas é bastante forte. E o Zé Gabriel também. O Zé Gabriel agora é tudo ou nada, ele tem que aproveitar essa vantagem que ele abriu do Avancini e tentar manter o ritmo mais forte possível, até o determinado momento que ele veja que realmente o Avancini está chegando muito próximo. Aí ele geralmente tende a mudar um pouco de estratégia, porque ele precisa, se o Avancini chegar nele, ele tem que conseguir andar junto com o Avancini. Então, se ele forçar demais agora para tentar despachar o Avancini, que o Avancini não encoste nele, ele gastar força demais, em o Avancini chegando nele, ele não vai conseguir ir junto. Então tem que ter um mix aí de estratégia nisso. Fazer força até determinado ponto, não, ele vai me alcançar. Então ele começa
a economizar um pouco para conseguir ir junto do Avancini. Imagina o computadorzinho na cabeça ali, falando, é isso aí, várias variantes ali, várias possibilidades, né, para conseguir definir aí a prova e definir a estratégia no meio dela. E lembrando que é uma prova de exposição de tempo muito alto. Então, você está muito cedo para você fazer o que a gente chama de atacar de bandeirada, né? Você sair, tentar ganhar a prova sozinho. Então, porque é um risco muito grande. Se faltar energia no final, aquele que veio atrás usando melhor chega e chega passando. Eles estão na primeira volta de 4, né? Então a gente teve aquela ligação, né? Eles chegaram até a pista, fizeram aquela diferença entre os pelotões e agora estão cumprindo aí a primeira volta de um total de 4. Então tem muita prova pela frente ainda. Olha que interessante essa imagem, você vê o percurso passando aqui, vários trechos do percurso passando pelo mesmo local. Como a gente estava falando, só interrompendo aqui, porque o Zé Gabriel está chegando na descida do Escorpião, fazendo aí a primeira parte dela, logo depois você tem a curva para a esquerda. Eles realmente estão fazendo a linha de fora e agora tivemos um probleminha na imagem. O Henrique gosta de ver o Escorpião, você vê que ele fica maluco. Mas é porque essa descida é demais, cara, e ela realmente é muito técnica e você vê que os atletas, dependendo da forma que eles passam nela, eles ganham ou perdem muito tempo. Então realmente é um ponto a ser observado. E o Zé Gabriel segue fazendo muita força. Vamos ver a distância. Você viu que o Avancini começou a entrar ali. Olha lá, o Avancini está aí. Então deve estar coisa de uns 20 segundos ainda, 15, 20 segundos atrás do Zé Gabriel. E o Zé está dando tudo que ele tem para manter essa distância. Porque você vê, ele está pedalando forte, está forçando, está atacando as subidas, usando toda a habilidade que ele tem para descer. Então acho que ele vai tentar, no mínimo, tentar segurar essa distância. É uma briga muito legal, né? Porque você vê um atleta super bem preparado, forte, que está na liderança, que estava ali, e você vê ali o principal atleta do Brasil no encalço, então cada um fazendo uma tática diferente de corrida, né? Um tentando abrir do segundo colocado, o outro fazendo de tudo para chegar no primeiro colocado. É muito interessante a gente ver uma prova dessa. Isso vai fazendo com que eles deixem ainda o pelotão mais para trás, né? Porque eles estão dando tudo, vão ficando mais para trás ainda da segunda parte da prova ali, do segundo pelotão. Sim, e é algo meio inesperado, porque por mais que seja comum um furo de pneu no mountain bike, você não está esperando necessariamente que o seu principal adversário isso vai acontecer. Então, você vê que o Zé Gabriel ali, possivelmente, o Avancini furou o pneu, e aí de repente ele teve que reprogramar a cabeça dele inteira. Falou, caramba, o Avancini furou o pneu, agora eu estou sozinho aqui na frente, não tenho quem revezar, mas eu tenho que fazer força. Então, é aquilo que a gente estava falando, o tanto de variáveis que de repente mudou. Mas você vê que o Avancini ele já está mais próximo, você vê que o Zé Gabriel acabou de passar por aí. Agora a gente vai ter real noção disso, porque eles vão passar aqui na linha de chegada. Esse é o líder da prova do XCO masculino, o Campeonato Brasileiro de Cross Country Olímpico, chegando aqui na Arena Cadu Cortez, onde tem o pórtico de largada e chegada do MTB Festival 2020. Vamos ter a real noção da distância entre o primeiro e o segundo colocado. Você vê que o Zé Gabriel já pegou um gel ali, tá botando um carboidrato de rápida absorção para dentro, para tentar repor as energias que ele está gastando, e agora a gente vai ter uma real noção da diferença entre ele e o Henrique Avancini. Acabou de cruzar aqui na nossa frente. José Gabriel Almeida, Corinthians Audax Bike Team, lidera o Campeonato Brasileiro de XCO nesse momento, pegando aí já a primeira subida da segunda volta. Lá vem o Avancini chegando forte também. Tem ali um quero-quero que fica ali correndo de um lado para o outro, mas não tem quero-quero não. Agora é chegar com tudo, é fazer força. Avancini passa aqui na frente do nosso estúdio de vidro e começa a fazer 20 segundos e passou fazendo força. Você vê que ele está com a postura corporal aí de realmente marretando bastante os pedais, ou seja, não está deixando para a estratégia, eu busco depois. Então já está tentando buscar logo mesmo para ficar ou ali perto ou já passar direto, porque caso aconteça algum outro problema mecânico, ele vai precisar lidar com isso. E chegando no visual, né, Maminha? Já dá uma outra energia também, né? Conseguiu chegar, né? Não, e conhecendo o Henrique do jeito que a gente se conhece, a gente sabe que ele nunca vai deixar para o final. Né? Ele é um cara que gosta de controlar a prova, ele gosta de botar o ritmo na prova. Então, quanto antes ele puder pegar o Zé, ele vai trabalhar para fazer isso. O Zé Gabriel com a camisa aberta, né? Ali que dá um refresco, né? Você abre um pouco a camisa ali, a jersey, dá um pouco de refresco, entra um pouco de ar, tá ventando bastante. E aí vai tentando ali segurar a temperatura do radiador, né? Vai baixando. Mas vale falar que, como a gente tem elogiado aqui o Zé Gabriel, ele tá mantendo a diferença. Você vê que o Avancini subiu forte ali, mas ainda tá na casa dos 20 segundos. Então, realmente o Zé Gabriel tá andando muito bem. Vamos ver se ele consegue manter essa constância até para deixar a prova o mais emocionante possível para a gente e para todo mundo que está assistindo. Não, e uma outra conta que ele tem que fazer
A gente brinca no ciclismo, a gente fala que quando quebra, cai o disjuntor. Então ele tem que fazer uma conta ele tem que entregar. Ó, a gente tem então, um atleta, Mário Couto, passando o líder da Sub-23, ele é muito técnico também e tá voando. Muito legal ver esse moleque andando. Se divertindo, né? Tá se divertindo ali nos saltos da Calone. Então o Zé tem que cuidar para não... Ó, o Brusque, acho que teve problemas mecânicos ali, a gente viu um atleta da Specialized, provavelmente o Brusque, e o Cocuzzi subindo, o Cocuzzi atacando forte. Sendo buscado aí pelo Bruno Lemes, né? Posso fazer uma pergunta aqui de desconhecido? Se eu quebrei aqui a bike, eu tenho que seguir o percurso para chegar ali no feed zone, eu não posso dar uma quebradinha aqui no meio do percurso, né? Não, você tem que seguir, você não pode nem cortar os bumps e você também não pode voltar. Se quebrou 50 metros do feed zone, tem que dar o resto da volta para chegar lá. Perfeito. Isso é uma regra de segurança, porque senão você ia ter atleta indo na mão e contramão. Claro, perfeito. Ó, Bruno Lemes encostou aí no Cocuzzi, na subida, que é a parte mais forte do Bruno Lemes, é um cavalo para subir, impressionante tanto que ele é forte. E o Eric Brusque teve um problema, aparentemente quebrou a corrente. Pelo que eu estava vendo ali, parecia que a bicicleta estava sem corrente. Pelo que eu vejo, ele está relativamente perto, né, da área de, né, da área de mecânica ali, de assistência. Olha que legal a cadência do Cocuzzi. Bacana você ver um atleta de alto rendimento vindo assim, né? Uma bike bacana, bem colocado, né? Dá para dar uma olhadinha no posicionamento dos cotovelos, do tronco. Você vê como chega em paralelo, né? Os dois joelhos subindo e descendo em paralelo, bem próximo ao quadro, né? Olha lá, parcial. Tema parcial, exatamente. O Zé Gabriel fechou com 28 minutos a primeira volta oficial, no caso, sem ser o start loop. Temos Henrique Avancini 21 segundos atrás, o Cocuzzi 1 minuto e 47. Então você vê que realmente já foi um tempo bastante grande aí atrás, e os outros ciclistas ainda não tinham fechado a volta no momento da geração dessa parcial. Então realmente a briga ali tá Zé Gabriel e Avancini, e o Zé Gabriel fazendo de tudo para manter esses 20 segundos na frente do avanço. O que significa esses 21 segundos para um leigo? Assim? É chegável? Essa palavra nem existe, mas vamos lá. É chegável? Nesse nível, sim. Acho que é bem... A gente tem bastante prova pela frente, a gente ainda tem 2 voltas e um pouquinho. Então, dá para... Obviamente, estou falando sem contar os problemas, né? Porque o mountain bike tem sempre essa incógnita. Mas dá para chegar assim. Eu acho que principalmente pela constância, o Avancini ele está num nível no qual ele consegue manter um ritmo muito forte a prova inteira. O Zé Gabriel, apesar de estar muito bem, talvez ele não consiga manter o ritmo forte o suficiente para manter os 20 segundos na frente do Avancini, a prova inteira sozinho na frente. Mas vamos torcer, o Zé Gabriel é um cara muito bacana para torcer pela emoção da prova, claro, né? Para que isso tenha uma disputa ou mais, que isso se resolva aqui na frente, para a gente ter o máximo de adrenalina possível. Eu quero mais eles chegando aqui, ó, para a gente dar uma olhadinha na linha de chegada ao campeão, e com certeza as equipes todas torcendo para os seus atletas, torcendo para uma ótima performance, um ano tão difícil, com pouquíssimas competições, conseguir realizar o Campeonato Brasileiro de XCO, a principal categoria do mountain bike. Tá de parabéns, equipe MTB Festival, a família MTB Festival. Olha, a gente acabou de ver a gente vê o Zé Gabriel aí atacando, saltando aqui no berme da Cannondale e descendo muito rápido. O Lan passou aqui na frente olhando para a corrente. Ele apontou o câmbio, aparentemente. Não sei se ele está com algum problema mecânico, mas ele fez algum sinal indicando que talvez tivesse algum problema mecânico. E eu acredito que o Eric abandonou a prova porque o técnico dele estava com a bicicleta levantada. Tava fora ali mesmo da pista, não estava parecendo que estava indo mexer na bicicleta para continuar. Exatamente. Na verdade não é o técnico, é a esposa, a Letícia, que também é atleta de mountain bike. A Letícia anda muito bem. Já dando aquela bronca, né? Eu tô chateada porque obviamente se preparou para isso, né? O marido tá lá, se preparou, treinou e infelizmente não vai conseguir terminar a prova. Zé Gabriel segue fazendo um flow na descida ali bem legal. Ele é realmente muito técnico, é muito legal ver ele pilotando. O Zé Gabriel, que vem do BMX, é um cara que realmente tem uma técnica fantástica. E tá aí, fazendo toda a força que tem para se manter na frente do Avancini. Quando você sabe que o cara é muito craque, é quando você vê e olha e fala, nossa, como é fácil fazer isso, né? Aí você fala, não é fácil não, viu? Você que está acompanhando, não é nada fácil. Você escolher o melhor lugar para você aproveitar o flow, exatamente o que o Henrique disse, é você aproveitar uma empurradinha que a própria curva te dá. Você escolher ali o desenho para sair dali mais rápido e mais forte, né? Existem técnicas, inclusive, de ganhar velocidade sem precisar pedalar, que é o tal do pump, que a gente chama. Então você vai pampeando nas curvas, você vai pampeando... A gente vai conseguir ter uma ideia da diferença. Você vê que o Zé Gabriel passou algum tempo já. Lá vem ele. E lá vem o Avancini, mas acredito eu que ainda está
na casa dos 20 segundos. E forte, hein? Os dois passaram muito forte. Digo, o Zé Gabriel também escolheu uma linha ali e foi bem forte passando. É muito legal você conseguir ver ali que essa busca, né? Essa correria aí tá bem bacana, trazendo uma emoção toda especial para a prova. Olha, aqui a gente tem o Valmor, o atleta da Soul aqui, número 20. Número 20 da Soul Cycles, exatamente, o Valmor. Valmor, que é um técnico de pilotagem muito bom, inclusive, né? Exato, Ele é um piloto muito técnico. Constrói trilhas, fez uma estrutura de treino no quintal da casa dele e é um cara que também dá muito treino de pilotagem para os atletas. Juliano Cocuzzi do lado dele. Juliano Cocuzzi, que é irmão do Luiz Henrique Cocuzzi. O Valmor, inclusive, ele funciona como atleta e team manager, né, da Soul. Ele ajuda na formação de outros atletas. Eu tô com o cronômetro na mão aqui, próxima vez que a gente vê o Zé Gabriel lá. Vamos lá, Zé Gabriel passou ali pelo aquele senhor de azul, vamos cronometrar, meu senhor de azul já sumiu. Vamos tentar arrumar algum ponto que a gente consiga cronometrar e ver a diferença. Você vê toda a agitação ali dos fotógrafos, né, que estão espalhados pela pista para conseguir aí as melhores imagens que deixam a gente babando nas coberturas aí dos sites especializados, do Pra Quem Pedala, das revistas especializadas. É muito bacana tudo isso. Olha, o Zé Gabriel acabou de passar a ponte e vamos ver o Henrique Avancini, 12 segundos. A diferença entre os dois está de 12 segundos. Então você vê que o Avancini já conseguiu encostar. Essa subida é uma subida muito dura e longa. Vamos ver se o Avancini, às vezes, nessa subida ele consegue fazer uma força um pouco maior, encostar. Você vê ali que já está próximo, está no visual. Agora o Henrique vai olhar para frente, vai ver o Zé Gabriel e possivelmente ele encoste nele até próximo do final dessa subida. E o Zé Gabriel vai olhar para trás e também vai ver o Henrique. Então, cada um vai tirar a força da sua motivação, né? O Henrique vai tirar a força da motivação de ver o líder da prova na sua frente, e o Zé Gabriel, o líder da prova, vai tirar a força da motivação de ver ali o segundo colocado em busca da melhor posição, da primeira posição. E aí o atleta Renato Martins, Bruno Lemes, passando bem no Rock Garden, né? O Bruno Lemes tá deu uma melhorada, forte. Tá postura boa em cima da bicicleta, passando com fluidez no Rock Garden, coisa que há algum tempo atrás não acontecia. O Bruno Lemes está melhorando bem na técnica. Agora vem aquela parte, se o Zé Gabriel vai olhar para trás e ver o Avancini e vai continuar acelerando, ou vai tirar um pouquinho para na hora que o Avancini chegar nele, ele conseguir ir junto. Você vê dois atletas, um da Elite e um da Sub-23, já andando junto, o número da Elite, 19, Edgar Barbosa. Exatamente. E o 450, que é o Gabriel, do Rio Grande do Sul, que beleza. Rio do Sul. FMD Rio do Sul Sub-23. Olha, o Sub-23 deixando ele para trás. É, exatamente. Molecada não é brincadeira não, meu amigo. Se eu não me engano é o Leandro Donizete. E descendo bem também, né? Você vê que... A gente pode falar um pouquinho de evolução de equipamento, né? Os equipamentos melhoraram muito. As bicicletas de cross country, para se acomodar a essa evolução técnica dos percursos, têm passado por várias mudanças. Elas têm ficado com a caixa de direção um pouco mais aberta, o que facilita a transposição de obstáculos sem que você capote, porque a bicicleta fica com a frente um pouco mais projetada para frente, então isso evita de você capotar. Você tem os canotes retráteis que a gente falou aqui, que é um canote telescópico, no qual você muda a altura dele de acordo de onde você está. Então você tem várias mudanças, pneus mais largos, enfim, várias coisas para se adaptar para que a bicicleta de cross country consiga fazer isso aí que a gente está vendo o Guilherme Miller fazendo com a bicicleta dele. A gente tem basicamente duas bicicletas, né? Hardtail, que é o rabo duro, e a Full Suspension, que tem suspensão tanto na frente quanto atrás. O que a gente está encontrando mais aí na prova? O que você conseguiu identificar? Então, hoje a gente, principalmente por conta do trajeto aqui, ó, a gente vê aí, é o Guilherme ou Edson, não consegui ver direitinho, número 6. Edson. É o Edson Rezende. É o Edson passando Olha que legal, pelo Rock a Cable Garden. Cam, a câmera de cabo, né, que vai andando do lado do atleta, mostrando a fluidez dele no Rock Garden. Então, o que acontece, assim, pela característica do circuito, a gente vai ver mais bicicletas full suspension do que hardtail. As hardtail, na verdade, elas estão perdendo espaço, porque a grande vantagem era o peso, mas hoje a engenharia das bicicletas... Uma queda, número 437, eu acho que tava, o numeral dele estava meio embolado. Flávio de Jesus Lobo Neto. Hoje a engenharia das bicicletas consegue fazer bicicletas full suspension com um peso bem bacana. Entendi, perfeito. Gustavo Xavier ali aparecendo. Aí o Zé Gabriel ainda com uma vantagem sobre o Avancini. Vamos ver se o Avancini já vai passar logo em seguida aí. Acredito que ainda está por volta de 10 segundos. Mais ou menos por volta de 10 segundos. Isso, talvez um pouco mais. Exatamente. Então manteve aquela distância que estava. Possivelmente o Zé Gabriel deve ter botado para baixo na descida com força e tentando manter, ou seja, ele não está naquela, Avancini está chegando, eu vou aliviar, não. Está acelerando.
E lembrando que para o Zé, pelas características dele, é muito mais interessante ele arriscar para baixo. Olha o quanto ele está voando, quanto ele faz as curvas rápido. E você viu, ele deu uma matada nos drops, que o pessoal do BMX faz isso, né? Ele passa pelo drop, em vez dele voar o drop, ele tenta dar uma matada para ele encostar logo as rodas no chão e continuar ganhando velocidade. Você viu que o Avancini foi lá em cima na curva, né? Ele chegou lá em cima, né, nessa curva lateral aí, exatamente essa que ele já tinha passado, ele foi buscar lá em cima para poder descer, largar, escapar da curva com mais velocidade ainda. Esse tipo de curva, ele consegue inclusive ganhar velocidade, se ele sobe na curva. Eles continuarem uma bela briga aí pra gente ver. Sensacional. Este é o Campeonato Brasileiro de XCO Cross Country Olímpico, MTB Festival 2020. Tivemos muitas competições por aqui, e-bike, XCC, o Short Track, XCO em categorias masculina e feminina e subcategorias sensacionais com disputas lindas no meio da Serra da Cantareira, na região de Mairiporã, uma cidade que respira bicicleta cada vez mais. Aproximadamente 1.000 atletas por fim de semana vêm para cá para aproveitar essas trilhas. Você vê que o Avancini já está bem próximo, aí a gente vai ter uma noção da distância entre eles. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui um cronômetro novamente. Ele passa... não, mas está muito próximo. Agora está coisa de 5 segundos. Exatamente 5 segundos. Ou seja, então o Avancini, você vê que ele subiu fazendo bastante força ali. Já vai mergulhar atrás. Dificilmente ele vai conseguir tirar tempo na descida do Zé Gabriel, mas já está bem próximo. 2 atletas técnicos na descida mantém ali a sua distância. E um movimento interessante para a gente acompanhar aqui, assim que o Avancini chegar no Zé Gabriel, vale a pena a gente prestar atenção para ver o comportamento dele. Se o Henrique vai chegar e vai atacar para testar como é que está o físico do Zé, ou se eles vão começar a trabalhar juntos para deixar mais para frente essa decisão. Vamos errar palpite de novo? Eu acho que ele chega e ataca. Eu também. Olha, o Henrique está sendo o campeão mundial de errar palpites nesse final de semana, né? Mas não acertou um, é espetacular. Ou seja, se você for apostar alguma coisa, aposte o contrário do que o Henrique aqui do Pra Quem Pedala está falando pra gente. Uma coisa impressionante. É assim, a gente está aqui para errar as coisas. Exato. Tô brincando, tem muita informação de altíssima qualidade. Palpite você pode errar, mas informação é informação na veia, informação de altíssima qualidade, que esses 2 especialistas aqui estão dando essa aula de mountain bike pra gente no fim de semana inteiro. Valeu, Solano. A ideia é realmente contribuir de uma forma simples aqui, trazendo alguma informação, principalmente para quem... Olha aí, o Valmor, como a gente estava falando, você viu que legal a fluidez que ele passou, aliviando o peso da bicicleta para flutuar sobre as pedras. Professor, muito legal mesmo. O professor Valmor está mostrando ali porque que conhece tanto do assunto. Muito vento, né? Você percebe que tem muito vento. Chegou. Vamos ver se o palpite vai estar errado de novo. Olha, o Zé Gabriel liderando a prova há bastante tempo já, mais de uma volta, né? Mais uma volta, com certeza. O Avancini chegou a ficar ali 40 segundos atrás do Zé Gabriel, agora já encostou novamente no líder da competição. A gente tem ali o Zé muito forte, muito técnico, vindo do BMX, deu muito de si até agora. O Avancini, líder do ranking mundial, atual campeão brasileiro, também está chegando e os dois vão aparecer praticamente juntos aqui na chegada, aqui na arena. Já estão na parte de asfalto, dá aquela respirada, não vai dar tempo pro Zé comer nada agora não, vamos ver se eles vão parar, se realimentar, se fazer um joguinho estratégico ali, ou se aqui na subida, que é um bom lugar de ataque, o Avancini já vai assumir a ponta e fazer força. Olha, na roda o Avancini chegando junto ali, ó, já a cadência um pouquinho diferente, né? Cada um escolhe ali uma relação diferente, mas ó, muito próximos. Vão passar dentro do mesmo segundo com toda certeza. O Avancini já coloca a roda do lado da roda traseira do Zé. Agora quem vai comer o negocinho é o Avancini, ó. O Avancini aproveitou para se alimentar um pouquinho. Exatamente, agora vai. Agora vai começar a disputa de novo. Eles estavam assim na primeira volta, né? Se alternando na liderança e agora, claro, que o Avancini se desgastou bastante também para chegar no Zé. Agora o Zé dá aquela olhada, agora deu aquela medida na cara do Avancini e falou, deixa eu ver como é que você tá, irmão. A gente já errou mais um palpite, ou seja, o Avancini não... Eles não quase passou. bateram o nariz, né? Exatamente. Mas agora o Avancini possivelmente também fez bastante força para encostar no Zé Gabriel e agora vamos ver como é que vai ser essa gestão aí. Eu tenho uma dificuldade incrível de fazer isso que o Zé Gabriel fez, virar para trás e continuar para frente na bike. Depois vocês precisam me ensinar como que eu tenho que fazer isso. Mas olha lá, ó, tá muito próximo, tá muito perto, ó. E aí vai começar, talvez os dois estejam se estudando agora, respirando um pouco, porque eles passaram mais rápido que isso aí, passaram martelando mais aí nas últimas vezes, né? Então agora, já que chegou, Zé, já que chegou, vamos aqui entender como que a gente vai administrar. E assim, eles estão muito longe do terceiro colocado. Muito. Estão com uma vantagem realmente muito larga, então dá para fazer uma estratégia de prova em conjunto aí. É interessante para os dois.
Então vamos ver o que vai acontecer. E lembrando o seguinte, quanto mais rápido eles descem, mais eles expõem o equipamento. Claro. Então mais rápido a roda bate numa raiz, mais ela pega na pedra. Então a chance de furar um pneu é maior, a chance de bater um câmbio é maior. Então até isso você tem que administrar também. 1 segundo. Olha lá, mas você vê que o Cocuzzi ainda não abriu na hora que foi gerado essa informação que está aparecendo na TV para vocês da parcial. O Cocuzzi, que é o terceiro colocado, ainda não tinha aberto a terceira volta. Então está com realmente uma distância muito grande. Eles estão 44 minutos, abriram a terceira volta com 44 minutos. 44 minutos, 37 segundos foi o tempo do Zé Gabriel aqui no pórtico de largada e o Avancini a 1 segundo. Isso já tinha acontecido na primeira volta. Exatamente, voltou a exatamente a mesma condição da primeira volta. Tivendo o atleta Sidney passando. E Solano, você perguntou sobre o que eles pensam. Olha aonde vai o nível de detalhe. Você reparou que o Zé Gabriel abriu a camisa em determinados momentos. Sim. Mas antes de passar no pórtico aqui, ó, que é onde tiram as fotos, onde ele precisa valorizar para o patrocinador, ele fecha aqui, ó. Profissionalismo, é isso aí. Peito estendido, patrocinador legal o atleta no peito. tendo essa consciência, porque querendo ou não, o que viabiliza a vida dele no esporte é o patrocinador, então ele dá esse retorno ao patrocinador. Isso mostra a maturidade do atleta, exatamente, né, Henrique? Exatamente. Seguinte, eu tô aqui, a gente tem que dar retorno, eu tô passando, eu quero que a foto saia, quero que o meu patrocinador use, Exatamente, isso é profissionalismo, é o alto nível que o mountain bike brasileiro está chegando. Isso é motivo de orgulho para todos nós que gostamos aí da cultura das duas rodas. A gente está falando de maturidade e preparação, porque o atleta não é só performance, né? Ele vende também a pessoa dele, né? Aquilo que ele entrega, a imagem dele, o quanto ele convence as outras pessoas. Então isso é muito importante. Ó, interessante, o Bruno Lemes acabou de passar o Cocuzzi, eles cruzaram a linha de chegada aqui com o Bruno Lemes na frente do Cocuzzi. E eles tinham feito a outra volta em posições invertidas. Agora o Bruno está acelerando na subida e vamos ver se o Cocuzzi vai acompanhar ele. Em tese, os dois têm que trabalhar mais ou menos assim, né? Na subida, o Bruno leva o Cocuzzi e o Cocuzzi na descida mostra a linha para o Bruno. É a forma com que eles conseguem potencializar. Ó, o Mário Couto arrepiando na subida ali, o líder da Sub-23, realmente está andando muito. E aparentemente ele está líder isolado. Para a gente acompanhar a Sub-23 é um pouco difícil, porque as imagens ficam mostrando mais a elite. Mas sempre que o Mário Couto aparece, ele está voando. Então ele deve estar buscando muita gente da elite e aparentemente vai ganhar com folga. Sensacional, é isso mesmo. Você vê um atleta aí sub-23, aquele que já está mirando chegar na elite em breve. Essa transição é muito importante, porque ele vai encontrar atletas mais velhos, mais preparados, com mais experiência. Então é muito importante você levar um título brasileiro, por exemplo, desta categoria. Zé Gabriel, 44 minutos 37 segundos na liderança, passou aqui no pórtico. Henrique Avancini com 1 segundo atrás. Ixi, um atleta acabou de levar um tombo. Aparentemente um pouco mais grave, porque o atleta estava deitado, ele não sei se estava desacordado ou só se recuperando. Mas, bom, só enquanto não aparece lá de novo o atleta, a gente estava falando aqui das colocações, Bruno Lemes 2 minutos e 51 atrás do Henrique Avancini e do Zé Gabriel, e o Cocuzzi logo atrás. O atleta, olha, possivelmente eles retiraram o atleta ali, mas não dá para saber ainda se está tudo bem. Se a gente tiver alguma informação por aqui, passem pra gente, que a gente informa vocês se está tudo bem com ele. O atleta Kennedy Lago subindo, mostrando bastante força, fazendo bastante força, atleta do time hoje. Bom, vamos torcer para que esteja tudo bem com o atleta da TSW, se eu não me engano. E aí mais algumas imagens do Rock Garden, o pessoal tendo alguma dificuldade, é realmente uma parte difícil do percurso. E os atletas tendo... Aí o Edson, parecendo um atleta da Cannondale Brasil, lembrando que a Cannondale Brasil é diferente da Cannondale Factory Racing, que a Factory Racing é a Cannondale Mundial, ou seja, o Avancini é um atleta da Cannondale Mundo, e tem a Cannondale Brasil também, que o Guilherme Miller e o Edson são atletas da Cannondale Brasil. Que tem a sua equipe. Eu não quero gorar nada, não quero falar nada, mas eu tô vendo aqui que as nuvens estão começando a ficar mais carregadas. Vi umas imagens da Cable Car lá no meio, umas nuvens mais escuras, quem sabe vem um elemento no finalzinho. Né? Olha, ataque do Avancini, hein? Avancini ataca para descer na frente. Passando, o Zé Gabriel conseguiu responder bem, você vê que ele não perdeu distância, né? A grande sintoma de quando você tem um ataque assim, o atleta não está conseguindo ir, é que às vezes ele não sobra de vez, mas ele começa a perder gradativamente um pouco de espaço. Você vê que o Zé Gabriel conseguiu se manter ali colado e está respondendo bem. O Zé Gabriel está realmente dando um show.
Avancini na liderança da prova, Zé Gabriel muito próximo do Avancini ali no encalço, essa briga sensacional do Campeonato Brasileiro de XCO. O Avancini na posição que vocês me explicaram que ele gosta mais de ficar, controlando a prova. Vamos tentar fazer com que a música daqui seja a música do meu baile, né? Olha aí. O trânsito ali, eles estão com um atleta retardatário na frente, isso atrapalha um pouco a escolha da linha. Legal que o atleta abriu, isso é importante ter essa consciência de que, olha, tem vindo alguém atrás de mim mais rápido, então eu abro para que ele possa passar e eu não atrapalhar a prova dele. Ó o Jefferson Batista aí subindo, abrindo mais uma volta, legal, tá ali firme, sensacional essa prova, o número 9 da competição, o Pedro Hilo também, da Liber Capital, fazendo aí uma prova bem legal, bem redonda, brigando ali por posições, tentando, claro, deixar o seu melhor no Campeonato Brasileiro de Mountain Bike, categoria Cross Country Olímpico, o XCO. E a gente acabou de ver, passando aqui o Ricardo Pichard. E eles ainda estão juntos. O atleta número 11 lá, Ricardo Pichard, é um atleta veterano já, mas é um expoente do nosso esporte. Um cara muito, muito importante para o mountain bike do Brasil. É, ele junto com o Rubinho, né? Foram grandes nomes do esporte por muitos anos. Rubens Donizete. Conhecido cara. O Avancini abriu um pouquinho do Zé Gabriel. Você vê que o Zé ali já perdeu um pouquinho de vantagem, mas ainda está ali. Vamos ver se às vezes numa próxima descida ele consegue encostar novamente, mas já é um sintoma de que está começando a ferver o motor. Não, e a gente viu exatamente no momento no qual o Avancini dá aquela olhadela para trás, agora mudou, né? Quem deu a olhadela no começo, na abertura da volta, foi o Zé Gabriel, e agora quem deu aquela olhadela foi o Avancini. E para quem está em casa entender, na verdade isso são testes. Então o Avancini está ali, se o Zé Gabriel chegar, ele provavelmente ataca de novo para ver se ele responde ou não, e aí ele vai entendendo como é que o Zé está fisicamente. E, além de fisicamente, quando você chega em alguém, o cara ataca, isso é um massacre psicológico. Então, esse xadrez vai acontecendo o tempo inteiro. Olha, agora eu fiquei um pouco na dúvida, porque o Lan passou agora há pouco aqui e o Mário Couto passou agora. Ou o Mário Couto está quase dando uma volta no Lan, ou o contrário. Se vocês tiverem o pessoal aí da Fada do Dente, tiver a informação sobre a Sub-23, como é que tá? Pra gente... Eita, o coisa quebrou o guidão, olha só. Nossa! O Mário Couto tá com o guidão quebrado. Você vê que a parte da manopla da mão direita tá faltando. Você vê aquele pedaço roxo, ele acabou de jogar para trás ali. Então ele tá com dificuldade, então possivelmente ele perdeu a liderança. Uma pena. Curioso, hein? Muito curioso essa situação, porque tem os trechos técnicos e eu imagino que a pilotagem fica mais complicada, né, nessa situação. E do jeito que tá ali, ele não consegue frear. Né? Porque ele não tem apoio para puxar a manete para trás. Vamos lá, ver de novo, vai vamos mostrar dar uma ele jogando, olha lá. Olha lá. Ó, quebrado, tá vendo? Aí ele tentando arrumar de alguma forma, tentou, aí... ó, vai pra lá, sai, sai, me deixa, me larga. A peça de carbono, né, a fibra de carbono, ela realmente quebra, então você arranca o pedaço que nem foi aí. Agora ele vai tentar se virar para pilotar dessa forma, mas é bem difícil. Quero explicar aqui para quem acompanha a competição, para quem ainda não está tão familiarizado no mundo da mountain bike, no mundo da bicicleta, os atletas jogam aí essa peça, às vezes um cabogel, etc. Mas toda a equipe do Mountain Bike Festival, do MTB Festival, está preparada para retirar isso das trilhas. Ó, o Fada do Dente acabou de me falar aqui que Gustavo Xavier está liderando a prova, o Lan está em segundo e o Mário Couto está em terceiro. Então realmente teve essa mudança aí na colocação. A gente vê uma distância um pouquinho maior ainda do Avancini, né? Tá ali nesse trecho que é super técnico, desse zigue-zague, ainda no visual, né? Ainda o Zé Gabriel no visual, olhando o Avancini, e aí vamos entender e tentar decifrar aqui qual tática que está sendo desenhada na cabeça de cada um deles. Vamos aproveitar essa cena aqui, ó. A gente viu o Mário jogando a manete quebrada no chão. Vamos conscientizar a galera para não jogar lixo nas trilhas. Aqui a galera descarta as coisas porque tem uma equipe que vem e coleta esse lixo. Então, se você for para a trilha, for para o mato, traga de volta o seu lixo. Não seja você um lixo, né? Traga o seu lixo junto com você. Perfeito. Sensacional. Não esqueça também de baixar o app da Red Bull TV, para você acompanhar essas competições aqui desse final de semana do Mountain Bike Festival, do MTB Festival e muito mais. Teve muita disputa, vários campeonatos brasileiros sendo aqui definidos. Todas as transmissões estão lá na Red Bull TV. Baixe o app tanto para iOS quanto para Android, para você acompanhar essas e outras competições sensacionais que a Red Bull traz para você. Uma coisa que é interessante, como vocês podem ver, boa parte dos atletas pedalando nessa parte de asfalto, que eles estão usando a calibragem de pneu bem baixa. Se você observar, o pneu está deformando bastante.
Então isso é porque, como o terreno está escorregando muito, se você usa uma calibragem de pneu um pouco menor, você consegue ter... Aí você vê que a distância do Zé Gabriel com a Avancini ainda está ali na casa dos menos de 5 segundos. Então se você usa uma calibragem de pneu menor, o pneu adere mais ao asfalto, então você tem um pouco mais de estabilidade, só que você tem a parte negativa, que é você fica com um pouco mais de chance de você ter um furo de pneu, justamente porque o pneu está mais macio. Te viu o Valmor, vemos também ali passando o Matheus Miller. Ó, tem um retardatário entre o Avancini e o Zé Gabriel. Tem um outro atleta ali que está no meio da disputa dos dois. Zé Gabriel está chegando ali, dando as matadas nos drops. Tem ali uma já comunicação? deve ultrapassar. Ó, já ultrapassou e está tentando chegar no Avancini. Tem uma comunicação? O cara que vem atrás fala, op, tô chegando, op, encosta, valeu, direita! Normalmente você dá um grito, né? Você dá um up, você grita elite, né? E aí a galera normalmente abre. Entendi. Normalmente, mas não sei. Ah, sim, mas não tem porquê, né? Os atletas estão aí, sabem que são disputas diferentes, são situações completamente diferentes e cada vez mais esse profissionalismo do esporte traz isso também. Olha só. Nossa, mas o Gustavo tá muito na frente. Você vê que ele abriu 1 minuto e 21 do Ulan, isso a sub-23 que a gente está falando. E o Mário, que sofreu aquela quebra de guidão, tá 2 minutos e 50 atrás. Então realmente está bem diferente. A gente estava até achando que o Mário estava na frente, mas pelo que está mostrando aqui, não é como a gente falou. A gente acaba acompanhando um pouco mais ele. As provas estão acontecendo simultaneamente, a gente não consegue acompanhar com detalhe tudo, mas está aí a informação. Então o Gustavo com uma liderança bem tranquila sobre o segundo colocado. A quebra do guidão pode acontecer sem uma queda? Pode ser ali um estresse do equipamento? É difícil, mas deve aqui... ter sido uma outra queda em algum outro momento. Ou um galho, né? Exato. Aqui tem muita pedra lateral, você tem bastante galho. Então às vezes o cara passou e bateu o galho. Ó, o Avancini vai pegar um retardatário ali num trecho complicado, difícil, né? Porque não dá para passar. Torcer para ele não atrapalhar. Exatamente, Ó, passou. Exatamente. Certinho. Parabéns pro atleta que está ali, sensacional, é isso mesmo. Porque a gente já vê ali o Zé Gabriel buscando também diminuir essa diferença entre os dois. Nas provas, você fez a pergunta se o cara abre ou não, né? Nas provas de elite, os atletas são muito mais treinados. Nas provas amadoras, você pode gritar o que você quiser, que tem cara que não abre. Maminha, se você chegar em mim em qualquer prova amadora, eu abro, tá bom? Eu saio de lado, deixo você passar, você é um ciclista muito mais preparado do que eu. Já o Henrique não vai abrir pro Maminha nunca. Não, mas tá difícil de chegar nele. Já foi esse o tempo que eu chegava nele da descida, hoje não chego mais. Olha a Mata Atlântica, que coisa mais linda, aqui na região de Mariporã. Essa região é inteira, assim. Tem um círculo verde aqui em São Paulo, na região da Zona Norte, que tem a Serra da Cantareira, que é um berço do mountain bike paulista. E é incrível como a mata é densa, né? Você passa na parte de mata, é muito densa, é bem legal. As trilhas aqui são realmente muito legais. Temperatura baixa ali, 2 graus. Você sai ali, é uma coisa impressionante, cara. Bom, então Avancini segue liderando e Zé Gabriel segue mantendo uma distância, ele não está perdendo, não deu aquela estourada de motor que o cara começa a ficar muito para trás. Aí tem uma imagem do Ricardo Pichard, que é um cara muito técnico também, desce muito bem, como a gente estava falando aqui agora há pouco, veterano. Eu não sei se a gente teve alguma notícia daquele atleta que sofreu a queda, se teve alguma informação aí do pessoal tá tudo bem? Não, então a gente acabou de ter informação aqui que tá tudo bem com ele. Aí aparece a imagem do Avancini, agora parece que ele abriu um pouquinho mais do Zé Gabriel. Lembrando que o líder hoje da Sub-23 é o Gustavo, que ontem andou junto com o Henrique Avancini no XCC. Perfeito. Olha lá, Henrique Avancini liderando a prova, Campeonato Brasileiro de XCO, Cross Country Olímpico, o líder do ranking mundial, o vencedor da Copa do Mundo da República Tcheca, o campeão mundial de XCM, a categoria maratona, o brasileiro Henrique Avancini liderando a prova, com o Zé Gabriel no encalço em busca de tentar aí conquistar esse título brasileiro também. O Henrique acaba de chegar aqui na área de asfalto, vai circundar aqui toda a Arena Cadu Cortez, vai passar debaixo do pórtico do MTB Festival e vai seguir aí para a sua última volta, é isso? Exatamente, vamos abrir a última volta agora. O Zé Gabriel parece que perdeu bastante tempo aí nesse último trecho da volta, não sei se teve algum problema, mas realmente ele perdeu bastante tempo. Ó o sino, Fábio Caldeu dando ali o sinal de que é a última volta, Avancini passando ali um retardatário, e agora vamos ver se a gente tem o visual do Zé Gabriel. Bom, conhecendo o Henrique... O Zé Gabriel acabou de passar aqui. Conhecendo o Henrique, eu posso afirmar que ele deu essa patada para estar numa situação muito mais confortável. Ele não quer
correr nenhum risco de ter que expor equipamento ou qualquer outra coisa do gênero. Então ele dá uma acelerada, ganha uma distância para ele poder administrar. Eu achei também que nesse trecho que geralmente os atletas tomam água, comem alguma coisa, um carbogel, etc., ele deu uma bela de uma patada ali. Eu achei que ele deu uma acelerada também nesse trecho aqui final para poder exatamente conquistar essa, entre aspas, tranquilidade, né? Uma coisa interessante é que assim, você vê que o Avancini já abriu uma boa distância, tá aí o Zé Gabriel e assim, o Avancini possivelmente vai pegar muito trânsito nessa próxima volta, porque a última volta eles já estão dando volta em muita gente, então você começa a pegar bastante trânsito. Uma coisa boa é que o Avancini está acostumado a correr provas aqui no Brasil, no qual o nível dos atletas é mais heterogêneo, digamos assim. Então ele já está acostumado a fazer percursos de cross country aqui, no qual ele vai pegando muito trânsito, e o Avancini tem um jeito até bastante educado de pedir passagem. Ele fala, olha, ele não chega gritando nada, ele chega, pede licença por favor, tal, o pessoal já abre e ele consegue seguir sem perder muito ritmo, porque dependendo do trânsito, você realmente começa a perder bastante ritmo por conta dos atletas na sua frente. A gente que acompanha a carreira do Avancini sabe que ele não gosta desse tipo de atitude, né? De quem vem gritando, vem falando. E ele, um expoente do esporte, tem que dar o exemplo. E ele tem consciência dessa posição dele no mountain bike, no ciclismo brasileiro, né? Isso é muito legal, a gente conseguiu falar um pouquinho sobre isso com ele ontem e ele se sente super orgulhoso, né? Uma humildade incrível de um verdadeiro campeão que está aí brigando com o Zé para a última volta já do Campeonato Brasileiro de XCO aqui em Mairiporã, Instituto Mairiporã MTB Festival 2020. O Henrique hoje funciona como atleta, é o nosso principal atleta, mas ele também funciona como um embaixador do esporte. Isso é muito raro, você ter um embaixador em atividade, né? E ele tem consciência da importância da postura dele, do que ele fala, como ele faz as coisas na prova, porque hoje você começa a ver a molecada, quando você pergunta, quem você quer ser? O cara fala, eu quero ser Henrique Avancini. Eu também queria. Então, é bem legal essa influência que ele está conseguindo trazer para o esporte, e ele ser um cara tão correto é muito bacana, porque a gente tem uma excelente referência. 4.678 metros de extensão tem a pista de XCO e o Henrique Avancini está aí liderando a prova na última passagem pela brinquedoteca, por todas essas diversões aí técnicas que eles enfrentam pela frente. São 193 metros de altimetria por volta. E é legal falar, o Maminha tinha explicado mais cedo a questão dos 80%, do corte de 80%. Como o Avancini e o Zé Gabriel eles estão abrindo um tempo muito largo, então o corte começa a acontecer para mais atletas. Então a pista está ficando vazia justamente por isso, porque muitos atletas estão sofrendo o corte dos 80%, então por isso que está ficando um cenário mais deserto, assim como vocês estão vendo no vídeo. Vem diminuindo o rabo da fila, né? Vem trazendo aí aquela diferença dos 80% um pouquinho mais para frente, e aí os atletas ali estão tentando, obviamente vão tentar dar o seu máximo para conseguir completar a prova inteira, que já é uma vitória inacreditável num campeonato de altíssimo nível que a gente observa aqui, é o prazer de observar aqui no Campeonato Brasileiro de Mountain Bike. Exatamente, muitos atletas ficam naquela de eu vou tentar dar todas as voltas, né, e não ser cortado antes pela essa regra do corte. E assim que vai construindo a carreira, assim que vai construindo as conquistas, claro, cada um aí pode sair vitorioso, porque está aí dando o seu melhor, está aí tentando fazer o melhor a cada passagem, mais técnica, mais velocidade, mais força. Não, e só para a galera entender, o corte ele é largo. A gente tem casos, por exemplo, de prova de mountain bike, onde 50% da prova foi cortado. Então, não é que o cara que foi cortado ele está muito distante, não. É porque a diferença entre eles é pequena e você realmente precisa fazer esse corte para não influenciar o resultado final da corrida. O Cocuzzi acabou de passar pela gente aqui, eu não reparei se o Bruno Lemes passou antes, então daqui a pouco a gente... Ah não, o Bruno Lemes passou, então Cocuzzi em terceiro, bastante tempo atrás, deve estar aí coisa de uns 3, 4 minutos atrás dos líderes, e o Bruno Lemes ali atrás também fazendo bastante força na subida, como ele tem feito em todas as voltas. Henrique Avancini liderando a prova do XCO masculino, tem 31 anos, é o número 1 do ranking mundial da XCO, ele está em busca aí ele tem 16 títulos brasileiros nas diferentes categorias, 5 títulos na Elite de XCO, em busca do hexacampeonato na categoria Elite XCO, o Avancini. Já quem está brigando com ele aí, o Zé Gabriel, tem 25 anos, mais novo, Poços de Calda, Minas Gerais, número 131 do ranking mundial de XCO, da equipe Corinthians Audax Bike Team. Lembrando que o Henrique esse ano, ele só não esteve no pódio numa prova de XCC, porque ele estava liderando e caiu, e em uma etapa da Copa do Mundo. O resto, ele ganhou tudo.
essa constância do Henrique vem acontecendo já nos últimos anos, né? Não é uma temporada só. Nos últimos anos ele talvez seja o atleta da Copa do Mundo que mais pódio esteve, né? Nos últimos 2 anos ele é o atleta mais constante e o que mais esteve em pódios. Ele, acho que assim, tirando o Nino Schurter, que realmente é uma lenda, o Nino Schurter é o maior atleta da história do mountain bike. E é aquilo, às vezes a gente dá azar. Ó, só parando aqui interrompendo, 1 hora foi o tempo que o Avancini abriu a última volta, Zé Gabriel 11 segundos atrás, e você vê ali o Kokusa, eu falei 3 a 4 minutos, pelo menos esses chutes eu estou acertando, 4 minutos, e o Bruno Lemes 4 minutos e 20. Tá tendo a chegada da Sub-23 agora, os atletas estão se aproximando. Gustavo Xavier venceu. A chegada da categoria Sub-23, Gustavo Xavier levanta a bicicleta, é o campeão brasileiro Sub-23 de XCO, faz o sinal da cruz, agradece, dá entrevista pra galera, é o campeão, fez força muito bem, sensacional, parabéns Gustavo, garoto, Specialized chegando aqui na primeira posição da categoria Sub-23. Lembrando que esse ano é um ano de redenção para esses atletas, né? Porque a Raiz ano passado teve problema de saúde e esse ano venceu. E o Gustavo, ano passado, teve uma lesão na lombar, foi vice-campeão e esse ano venceu. Vamos dar uma olhadinha na chegada dele? Vamos chegar a chegada aí do campeão da categoria Sub-23, sensacional. Olha ele aí. Que beleza, sensacional, parabéns garoto, olha que festa, número 434, muito bem, Gustavo Xavier, Specialized Racing Brasil, campeão brasileiro Sub-23 na categoria Cross Country Olímpico. E você vê o ritmo que ele estava andando, que ele buscou o Guilherme Miller, né? Que é um atleta muito forte, de elite, e ele estava andando junto com ele ali no final da prova. Você vai acompanhando aí a última volta, os últimos metros aí de Henrique Avancini liderando a competição, depois de um problema ali mecânico, provavelmente um furo no pneu, teve que buscar, teve que dar um máximo, teve que ir atrás, chegou a ficar 40 segundos atrás do Zé Gabriel e agora tomou a primeira posição e vem aí chegando para a parte final da prova. A gente vê ali ao fundo o Zé Gabriel. O Zé Gabriel tá ali a coisa de 10 segundos atrás, eles vão passar aquela ponte, aí depois tem uma subida longa e aí depois vem a última parte técnica para fazer o mergulho, depois o escorpião e aí já vem para o final da volta. Lembrando que o Gui teve um problema mecânico, né? Furou o pneu, então facilitou um pouquinho o fato do Gustavo Xavier chegar perto dele, mas mesmo assim é extremamente louvável. A gente viu o tanto que ele anda ontem. Bastante tráfego na frente dos atletas, sempre traz um elemento a mais, sempre traz uma surpresa a mais. Aquela gorada da chuva que eu falei que poderia chegar, não chegou. O vento continua forte, intenso aqui na região de Mairiporã, no Instituto Mairiporã, casa do MTB Festival, da família MTB Festival. Nada de chuva por enquanto. Só para falar aqui, o Ulan acabou de cruzar a linha de chegada também em segundo lugar, então conquistou a medalha de prata. Aí vamos ver agora se o Mário, que estava em terceiro, se ele consegue manter essa posição do pódio mesmo estando com o guidão quebrado. A gente ouve ao fundo ali a sineta, né? A sineta da última volta, o sino da última volta sendo tocado para todos os atletas que passam agora debaixo do pórtico do MTB Festival. Olha, a gente tem aí o Valmor novamente. Que ainda está na prova, ou seja, está andando muito bem, né? Porque muita gente já foi cortada. E é um cara que, além de muito técnico, também anda muito bem. É um cara grande, né? É um cara mais pesado. Então, para ele estar conseguindo andar com esses caras, esses chassi de grilo, digamos assim, é um pouco mais difícil. Jefferson Silva, a gente viu ali na imagem, o Jefferson Silva número 21. Ele vem na prova também forte ali, chegando todo mundo com muita energia ainda, impressionante, depois de tantos quilômetros rodados aqui nessa pista altamente técnica, mostrando o alto nível do mountain bike brasileiro. Sim. O Henrique falou do porte físico do Valmor, a gente vê os atletas ganhando corpo, né? O XCO ele vem ficando mais explosivo, os atletas vêm ganhando corpo, mas o Valmor ele é bem grande. Né? Realmente é isso que a gente até comentou isso ontem, né? Na transmissão, justamente isso, que o XCO, diferente do ciclismo de estrada, que ainda tem caras muito magros, quando as subidas são muito, muito longas, então você tem montanhas de 20 km, como os percursos XCO estão ficando mais explosivos, os atletas têm ficado com um porte físico um pouco maior, então você vê todos eles um pouco mais fortes fisicamente mesmo do que você tinha antes. Olha, esse é o Wolfgang, até quando a gente viu o atleta da TSW caído, achei que pudesse ter sido ele, mas graças a Deus o Wolfgang tá aí, tá disputando super bem, fazendo força e andando bem também.
Muito forte nessa subida inicial, muito provavelmente abrindo aí a última volta dele, claro, muito provavelmente não, abrindo a última volta dele na competição, chegando aí nesse trecho do final da subida, respirando porque vai entrar agora na terra, e aí é lá que eles gostam de estar. Olha, a terra começou e aí começa toda a brincadeira, entre aspas, dos atletas. Olha a brincadeira aí, que delícia, número 450 rodando por aí, muito legal, muito bacana, os atletas fazendo a sua, ó, tava bem molhado ali, vocês lembram no começo da prova como tinha uma poça bem grande de água ali? E agora... interessante que naquele trecho que mostrou agora há pouco, tinha um atleta descendo uma parte de raiz ali, que ali ainda está escorregadio, mas está bem menos do que você tinha antes. A prova está bem mais rápida, né? A gente consegue ver os atletas superando o Rock Garden, até esse trecho mesmo, eles estão com a frente muito menos oscilando, então você vê que eles estão mais com a bike muito mais controlada. Aí o Avancini passando justamente por esse trecho, que é esse trecho um pouco mais escorregadio, mas já está com bem mais grip, você vê que a bicicleta não fica escapando para todo lado. E aí o Mário, aparentemente, em terceiro lugar mesmo com o problema mecânico, guidão quebrado, Mário conquistando a medalha de bronze. Parabéns, Mário, legal. E fez a volta toda. É verdade. Fez a volta toda de guidão quebrado. Caramba, aquele trecho técnico todo ali para frear deve ter sido difícil, né? Muito bom, parabéns. Mostrou habilidade e coragem, muita ousadia. Mário, terceiro colocado na categoria Sub-23 do Campeonato Brasileiro de XCO. Olha o líder aí, olha o homem aí, passando aí pelos últimos drops da Caloi. Fez a volta ali, já olhou o retardatário. Vem mantendo o ritmo, né? Não alivia em nenhum momento. Impressionante o preparo do Avancini. E tá subiu ali, arrepia, não sei se foi para entrar na frente daquele retardatário, mas ele fez muita força naquela subida. Só confirmando aqui que a informação que realmente o Mário Couto fez terceiro lugar, então parabéns, Mário, por esse terceiro lugar, mesmo com esse guidão quebrado, que, poxa, muita gente nem conseguiria andar dessa forma sem ainda garantir um terceiro lugar. Verdade. E tá aí o Avancini nas partes finais da volta, já ali dispensou a garrafinha, porque não vai precisar mais de água, já aliviu o peso e vamos embora. E lembrando que o Mário, além de ser um atleta muito técnico, ele é um atleta muito plástico, né? Ele salta muito bem, ele tem uma postura muito bonita, ele bota a bicicleta onde quer. Então é bem bonito acompanhar o Mário, ver os treinamentos, inclusive de saltos, que são muito legais. O Avancini chegando ali na parte final, dentro de pouquíssimos instantes, a gente vai ver aí o líder da categoria, o líder do ranking mundial, o atual campeão brasileiro, aparecendo aqui na Arena Cadu Cortez do MTB Festival 2020, para encerrar a sua participação e fechar assim o Campeonato Brasileiro. Mas tem prova ainda. Como ele mesmo diz, títulos anteriores e ranking não ganha prova. É isso aí. Exatamente. Você vê aí o Valmor tomando, né, volta, abrindo, olhando para trás, vendo que o Avancini estava chegando, já tirou o pé ali para deixar ele passar, não correr risco de atrapalhar o Avancini. Ó, a galera o para pessoal lá em cima, parando para deixar ele passar. Um outro ele pegou o chicken line, tá vendo? Ali é o chicken line do escorpião. Exatamente, para não atrapalhar. O Avancini vem aí pela última passagem dele pelo escorpião. Essa volta mais técnica possível, vai lá fora, vem com tranquilidade. Tá vendo o chicken line passando lá por fora? Vi sim, vi sim. Agora eu vi, agora eu aprendi. Agora ele vem descendo aí para se aproximar. Dentro de pouquíssimos instantes, entra nessa parte final aqui da prova, entra nessa parte aqui de asfalto. A gente vai conversar com o campeão assim que ele cruzar a linha de chegada aqui no estúdio, e antes a gente vai dar o resultado de todas as modalidades que ocorreram no final de semana. Vamos nos organizar aí para passar todas as informações das modalidades, desde e-bike, passando por o XCC, o XCO em todas as categorias. A gente vai trazer aqui todas as informações dos campeões das categorias aqui nesse final de semana de muito mountain bike no MTB Festival 2020. Olha que imagem legal, olha a natureza sensacional que a gente vê por aí, a pista toda recortada, entrando na parte da mata, lindíssimo essa área, essa região toda aqui do Instituto Mairiporã, a casa do MTB Festival. Essa aí é a brinquedoteca, como a gente já explicou aí algumas vezes, são vários obstáculos que torna esse trecho um pouco mais bacana, engraçado, bacana, intenso para os atletas. É o parque de diversão dos mountain bikers. Podia chamar Walt Disney também, a nossa Disneylândia. E aí avança fazendo muita força. Você vê que ele não para, é aquilo que a gente conversou nas outras transmissões. Mesmo ele liderando, não tendo ninguém atrás, ele precisa manter o foco, então ele precisa fazer força, ele precisa criar alguma situação que faça com que empurre ele para frente, para ele ficar 100% focado e evitar de cometer um erro bobo. Dentro de pouquíssimos instantes, o Avancini aparece por aqui para encerrar a participação dele e trazer o Campeonato Brasileiro. Já chega no asfalto, Henrique Avancini, líder do ranking mundial da UCI,
campeão brasileiro em 2019. Olha para trás, dá aquela medida para ver onde está o Zé Gabriel, vem chegando com tranquilidade, com cautela agora, vai entrar aqui na parte final, fazer uma curva para a esquerda e vai passar aqui no pórtico de largada como o campeão brasileiro. Lá vem Avancini, na grama, vem se encaminhando para fechar o campeonato brasileiro de XCO. Henrique Avancini é o campeão de XCO de 2020. Cannondale Factory Racing, parabéns ao líder do ranking mundial, uma prova de recuperação incrível depois de um problema mecânico, um furo no pneu da bike. Parabéns, Avancini, olha lá no fundo, comemorando muito. É ele, Zé Gabriel, que fez muito, mas muito bonito na prova de hoje. Fez lá, botou o ritmo, impôs o ritmo dele na prova, liderou durante boa parte da prova, tá de parabéns, muito bem, Zé Gabriel, sensacional a sua performance, incrível, atleta de altíssimo nível. E o Henrique Avancini, campeão brasileiro número 01, vai levar a bandeira brasileira no peito durante todo o ano de 2021, isso é muito importante para ele. A gente vai perguntar para ele aqui o quanto importante, o quanto legal é você trazer aqui a bandeira do Brasil no seu peito no Campeonato Mundial, ele que tem bastante orgulho de representar o país. Fez uma belíssima prova o Avancini, né, Maminha? Não, prova linda, né? Prova de recuperação, furou pneu, foi buscar, administrou uma prova perfeita em termos de pilotagem e estratégia. Então, mostrou por que ele é o presidente. Exatamente. A Avancini fez uma prova consistente, como sempre, e vale a pena também parabenizar o Zé Gabriel, que está andando muito. Está realmente sempre ali botando um tempero na prova. Você vê, ele e o Avancini hoje andaram num padrão completamente diferente de todos os outros. Olha a chegada, olha que emoção, olha que legal. A postura do campeão mostrou o muque ali, ó. Olha aqui, rapaz, estou passando, eu sou o campeão brasileiro. Sorriso largo no rosto de quem fez uma prova bastante intensa, de muita recuperação. Henrique Avancini, campeão brasileiro de XCO 2020. Mais um título, o 6º dele nesta modalidade na categoria Elite. Incrível esse domínio aí do Avancini nesses últimos anos, elevando o nível do mountain bike brasileiro. Mas eu quero ressaltar sim a participação do Zé Gabriel. O Zé Gabriel fez uma prova muito legal, impôs um ritmo forte. Falar para você que deu bastante canseira ali em todos os outros competidores no Avancini. Não é à toa que ele conquistou essa 2ª colocação no Campeonato Brasileiro de XCO. Incrível, tá de parabéns também. Todos os atletas, eu gosto de ressaltar isso. Eu considero vencedores todos eles que alinham na largada, que saem para encarar um desafio desse. Tem que ter coragem, tem que ter ousadia, tem que ter muito treinamento, muita doação, muita técnica. Eu fico realmente bastante feliz e muito emocionado quando vejo essa situação aqui dos atletas entrando para encarar um desafio desse. A gente costuma brincar, fala que todos são campeões, né? A medalha é só um protocolo. Então o Zé fez uma prova linda, a gente falou da prova do Avança, mas o Zé fez uma prova perfeita, não teve nenhum erro de pilotagem, forçou, andou muito, forçou inclusive o Henrique Avancini a buscá-lo, e a gente viu que o Henrique precisou fazer muitíssima força para chegar. Sim, teve que se desgastar mesmo. Vamos passar os resultados do final de semana, enquanto o Henrique Avancini está vindo para cá para o estúdio. Olha, na prova de e-bike que aconteceu ontem de manhã, masculino, Jefferson Paiva foi o campeão, Juliano Cocuzzi na 2ª colocação e Diego Nelma na 3ª colocação. E-bike feminino, em primeiro lugar, Luma Carvalho, Isabela Ribeiro em segundo, Stephanie Ferreira na 3ª posição. No Campeonato Brasileiro de XCC, que a gente acompanhou ontem também, na categoria feminina, a Juliana Morgan foi a campeã, Raíza Gulão ficou na 2ª colocação e a Letícia Cândido ficou na 3ª posição. Entre os homens, Henrique Avancini também é o campeão brasileiro de XCC, Zé Gabriel na 2ª colocação e Gustavo Xavier de Oliveira Pereira na 3ª posição do XCC. A gente teve aqui hoje as disputas do Infanto Juvenil masculino de XCO. Henrique Ribeiro Bravo, campeão, Vinícius Rowen na 2ª posição e Cláudio Oliveira da Silva foi o 3º colocado. Entre as mulheres, Angelina Santos da Silva, Juliana Ziel e a Ramisa Marquese Carneiro ficou aí na 3ª posição. No juvenil feminino, Luísa Cocuzzi foi a vencedora, Ana Laura Moraes
na segunda posição e a Karina Evelyn Silva na terceira posição. E no masculino do juvenil, da molecada, Lázaro Moreira em primeiro, Eike Leôncio em segundo e Jason Madeira Bressolin na terceira posição. A gente traz aqui agora o resultado do feminino de hoje, do XCO, que a gente acompanhou disputas incríveis. Campeã brasileira do XCO na categoria Elite, Raíza Gulão. Em segundo lugar, Letícia Cândido. Na terceira posição, Ercília Souza. A gente acompanhou também a categoria Sub-23. Em primeiro lugar, Marcela Matos, em segundo, Lívia Garrido e em terceiro, a Gabriela Costa. E para encerrar aqui esse resultado de XCO feminino, na Júnior, a Juliana Morgan foi a campeã, a Luísa Souza ficou na segunda posição e em terceiro lugar, a Emanuele, que conquistou aí esta posição importantíssima no campeonato. Estamos passando aqui todos os resultados. O Avancini já está aqui conosco, está se preparando. Então vamos dar o resultado do Sub-23. Gustavo Pereira foi o campeão, parabéns Gustavo. O Langalinski na segunda posição e o Mário Santos também na terceira posição. Parabéns a todos os atletas. Henrique Avancini conosco mais uma vez aqui no nosso estúdio de vidro da Arena Cadu Cortez, no MTB Festival. Henrique, parabéns, campeão brasileiro pela sexta vez na Elite, ganhou o XCC, ganhou o XCO, tá aqui tomando fôlego, respirando, porque foi uma prova intensa, né, Henrique? Parabéns. Quando que são as férias? Tô precisando, cara. Tô cansado. Dia duro hoje, dia duro. Pra quem achou que não teria emoção, acho que foi quase uma novela mexicana, né? Mas muito feliz, é sempre uma honra conquistar o título nacional. Não só pela vitória em si, não só por ser o campeão brasileiro, mas para mim o fato de ter o direito de carregar a bandeira do Brasil nos grandes eventos internacionais é de extrema importância, muito simbólico para mim, especialmente nesse momento. E, enfim, hoje eu estou bastante aliviado. Falei agora há pouco, parece que a carga nessas provas hoje aqui no Brasil para mim é bem maior, né? Parece que se eu não ganhar, eu não performei bem. E não é bem assim, né? Os caras se preparam muito para as provas aqui no Brasil, especialmente quando vale um título nacional. Então não é fácil me manter motivado, me manter em boa forma durante uma temporada que foi desgastante para mim. Chegar aqui hoje e conseguir defender o título brasileiro com furo de pneu, acho que foi um dia bastante feliz. Para quem pedala, vamos lá, Maminha. Henrique, começa com Maminha. Faça a sua pergunta aí para o Avancini. Avança, um ano simbólico para você. Acho que você perdeu 2 provas que você disputou? Perdi 3 provas, 2 Copas do Mundo e o Campeonato Mundial. Ano que vem, já tem alguma coisa preparada? Treinamento começa quando? Bom, calma, primeiro eu estou pretendendo comer uma pizza, tomar um sorvete, e aí a gente faz o plano a partir de segunda-feira. Não, o planejamento para o ano que vem já se encontra bastante alinhado. Essa semana agora a gente já tem mais uma rodada de reuniões para definir todo esse planejamento, antes de eu fazer o meu break de temporada, né, fazer o intervalo de temporada. E já em dezembro, provavelmente, eu já faço meu primeiro training camp na África do Sul. Enfim, estou terminando o ano bem. Fisicamente eu estou bem. Foi um ano que eu cresci fisicamente. Estou precisando realmente de um descanso para a cabeça. Precisando passar um tempo aí com as pessoas mais próximas, com a família. Descansar um pouco. Recarregar a cabeça. E aí 2021 acho que tem tudo para ser um ano muito melhor do que foi 2020, mesmo não tendo competido tanto, mas acho que as boas performances que eu fiz em 2020 vão ser mais constantes e mais comuns em 2021. Mas capricha na pizza que tem um buraco aqui, ó, tá fundo aqui, bicho. Tá amargo. Precisamos da soneca também. Eles só fazem gracinha quando você aparece aqui, né? A intimidade é brabo, né? E Xará, deixa eu te perguntar, hoje você teve ali um furo de pneu? Foi próximo do ponto de apoio ou você precisou andar um tempo com o pneu um pouco mais murcho? O que aconteceu na prova de hoje e como é que foi a recuperação? Não, o furo foi naquela sessão dupla no final antes de entrar no asfalto. Então já nos últimos, acredito que 750 metros de volta. Então fiz toda essa parte de asfalto aqui, já bem murcho, e aí quando eu bati no concreto aí já começou a tocar um pouquinho o aro no chão. Foi um furo pequeno, então foi esvaziando aos pouquinhos. Provavelmente foi uma pedrinha muito pequena que só furou o pneu. Enfim, depois tem que ver o que aconteceu realmente. Mas aí eu vim murchando. Eu subi um pouquinho o ritmo, que eu senti que o Zé, né, tentou pular para frente e apertar um pouco mais. Então tentei segurar um pouco ali
naquela primeira trilha com os off-câmbios e aí depois quando chegou em cima ali, ele passou e tal, acelerou, consegui me manter na roda, mas eu já gastei um cartucho ali. Já, quando eu parei no ponto de apoio, já estava bem no vermelho, porque eu já vinha empurrando ali um pneu furado já há algum tempo, e aí consegui recuperar um pouquinho ali durante a troca, mas sempre quebra muito o ritmo, uma coisa muito estranha você ter essa pausa ali de alguns segundos e subir na bike de novo. Consegui recuperar bem, né? Dei uma acelerada ali nos primeiros 2, 3 minutos para fechar já um pouco o gap e tentar entrar no campo visual do Zé. Isso às vezes ajuda bastante, né, para traçar uma estratégia, até para eu ter noção de onde que eu estava mais rápido do que ele. E aí depois disso eu tentei tirar a desvantagem gradualmente, né, porque é uma prova pesada, uma prova com lama, então às vezes você empolga um pouco demais e se falta um pouquinho, se você perde um pouquinho aquela capacidade de atacar as subidas, às vezes você dá aquela engasgada. Então me preocupei com isso, eu ataquei, abri ali um gap bem pequeno e tentei ficar andando na gordura mínima ali mesmo, assim, eu não me senti tão bem, sabe, para bater o martelo e ir embora, então fiquei andando, controlando, quando ele reagia, tirava 1, 2 segundos, eu apertava mais um pouquinho, botava 3, 4, então fiquei controlando ali, tentando andar de uma forma que não desse esperança para ele. E, enfim, consegui levar até a linha de chegada aí. E a gente elogiou aqui bastante o Zé Gabriel, que tem andado muito bem nos últimos anos, né? Ele está de uma forma constante e acho que ele tem até dado um tempero aí nas disputas com você, né? Nessas provas aqui no Brasil. Não, muito, e eu gosto dele porque ele não se esconde muito, não tem muito nhenhenhé, ele gosta de combater, sabe? Ele competiu no short track ontem de forma agressiva, competiu hoje no cross country de forma agressiva. Então é um menino novo, acho que ele está aprendendo. É um cara que acho que valoriza o fato de estar competindo com um cara mais experiente, né? Um cara que já está competindo no pelotão de frente a nível internacional. Então ele tá atacando e isso acho que vai fazer ele crescer. Acho que a gente pode esperar boas coisas dele aí no futuro breve. Avancini, mais uma vez, parabéns pelo seu ano, pela sua carreira, pelo dia de ontem, pelo dia de hoje. Muitíssimo obrigado por você estar aqui conosco. Continue firme, a gente segue aqui entre informação e muita torcida para você, que a gente fica bastante feliz com essa vitória pelo atleta que você é, pelo homem que você é, por tudo que você representa pra gente aqui no esporte que a gente tanto ama. Muito obrigado, parabéns. Valeu, Solano, obrigado e um abração pro Famirim. Boa, você, o Famirim ficou doido. Parabéns, cara. Muito bem, muito obrigado. É isso aí, a galera batendo palma aqui para Avancini. Muito bem, uma emoção muito grande. A gente acompanhou até agora 3 disputas de campeonato brasileiro e bike, o short track, o XCC e o XCO, que é a grande prova, né? E a prova teve elementos inacreditáveis, né? Foi uma prova completa. Sim, fantástica disputa, parabéns aí para todos os atletas. A Avancini levou, também os parabéns para a Raiz, enfim, para todo mundo que conquistou seus títulos nacionais nesse final de semana. Muito legal, né? Final de semana incrível, né? E tem ainda Downhill amanhã no MTB Festival. Tem muita coisa para acontecer aqui ainda, né? Exatamente. Parabéns a todos que competiram, na verdade, todos que largaram, fizeram provas brilhantes. A gente teve muitas disputas, não só nas primeiras colocações. Então, muito legal ver o mountain bike sendo executado dessa forma, uma forma linda. Vamos ver o ranking final masculino aqui da prova da Elite, MTB Festival 2020, ranking no Campeonato Brasileiro de XCO. Em primeiro lugar, o campeão brasileiro Henrique Avancini com 1 hora, 15 minutos e 45 segundos. José Gabriel Almeida, 18 segundos atrás do líder do Corinthians Audax Bike Team, o Avancini da Cannondale Factory Racing. Luiz Cocuzzi, da equipe Lar, 4 minutos e 57 do líder. Bruno Lemes, da Trek Brasil, a 5:20. Guilherme Miller, olha, o Miller recuperou legal, 5º lugar. Leandro Donizete na 6ª colocação no Team Groove. Edson Rezende, Cannondale Brasil Racing. Em 8º lugar, o Rodrigo Rosa. Em 9º lugar, o Pedro Rilo, da Liber Capital. Em 10º lugar, o Jefferson Silva. Esses aí são os 10 melhores atletas de mountain bike cross country olímpico do Brasil. Sensacional. Vamos olhar agora na Sub-23, disputas lindas também que a gente observou aqui hoje. Categoria Sub-23 masculino, Gustavo Pereira com 1 hora, 2 minutos e 23 segundos. Eles fizeram uma volta a menos do que a Elite. O Langaliski com 11 segundos e 36 segundos da Caloi Team, Specialized Racing Brasil em primeiro lugar. Mário Santos, da Sense Factory Racing, 8 minutos e 15. Thiago Souza, da 7 Racing 7 Bike House, em 4º lugar. Em 5º lugar, Jonathan Oliveira, da Fox. Em 6º, Gustavo
Gustavo Júnior, da equipe Audax Bike Brasil, família Vilela. Em sétimo, Pedro Lage, da Caloi Team. Em oitavo, o Flávio Neto, da TSW Bahia. Em nono, Luiz Honório, Alfa Ciclo Race Team. Em décimo lugar, Gabriel Metzeger. Acho que é isso, Metzeger. Só para errar no final mesmo. Da FMD. Né? Depois de tanto pitaco errado, a gente errar o nominho não é nada foi demais. você, né, que quis isso. Foi sensacional. Esses aí são os 10 melhores atletas sub-23. O futuro do nosso mountain bike está aí, de olho na elite, né? Muitos deles estão se preparando para chegar na elite brasileira e buscando, claro, a elite mundial. E eu vou ressaltar aqui no finzinho da nossa transmissão esse momento tão especial do mountain bike brasileiro, né, Maminha? Pois é, hoje a gente tem o grande ícone do esporte está aqui, está correndo com a gente vê a Sub-23, vários atletas já correndo e disputando, batendo o guidão com os atletas da elite, no XCC, por exemplo, e em outras provas onde eles podem disputar juntos, esses caras estão correndo juntos. Então a gente vê que a gente está muito bem representado na elite e as nossas gerações que vêm com bastante força. Exatamente, fantástico momento, como a gente tem ressaltado bastante. E eu gostei bastante do que o Avancini falou sobre o Zé Gabriel, dessa questão de ser um cara que respeita o fato de ter essa oportunidade de estar disputando com um cara desse padrão. Não se esconde, né? Exatamente, não se esconde. Então foi realmente uma disputa muito legal o momento que o mountain bike brasileiro está vivendo, muito legal ver eventos desse padrão, né? Que isso aqui, há muito pouco tempo atrás, era inimaginável. O padrão que nós estamos tendo nesse evento, no Mountain Bike Festival, esse nível de transmissão, tudo isso era inimaginável há muito pouco tempo. Acho que é um trabalho duro de muita gente, acho que eu e Maminha a gente pode se incluir nesse muita gente que está trabalhando há um tempo nisso. Então é muito legal ver essa transformação do esporte, esse momento que nós estamos vivendo. É realmente assim, a gente fica feliz de ver toda essa transformação. O MTB Festival teve disputas em várias categorias, na e-bike, que é uma novidade, né? Tivemos o ano passado e agora também. XCC, XCO, várias categorias, muitos atletas, mais de 500 atletas aqui conosco na competição. Essa arena aí que ganhou o nome do Cadu Cortez, que é um nosso amigo, grande jornalista que nos deixou, que foi o narrador da etapa passada. É um grande amigo, senti aqui ele conosco o tempo inteiro, torcendo por nós. Caloi, Jeep e também a Biofest. Vamos acompanhar o pódio? Olha que beleza! Em terceiro lugar, olha lá, que legal o Cocuzzi ali recebendo a medalha. Segundo lugar, o Zé Gabriel da equipe Audax, Corinthians Audax, recebendo a medalha. E no lugar mais alto do pódio, o campeão brasileiro, líder do ranking mundial da categoria, aqui no MTB Festival, categoria XCO, o Cross Country Olímpico, Henrique Avancini, sensacional! Que beleza! Olha a bike ali da Cannondale ali, a patrocinadora do Henrique e a equipe, né? E ele colocando a jersey agora, que vai carregar durante toda a temporada 2020. Eu falei, ó, durante toda a competição, é isso aí. 21, 21, 21, é isso aí que eu falei, ó. Toda a temporada 2021 é Brasil no peito. E a gente nem... Você viu a importância que ele teve, né? A gente falou isso aqui, que quando ele furou o pneu, a gente comentou, falou, olha... Isso para ele é importante, ele usar a camisa de campeão brasileiro é importante para ele, então ele vai fazer a força e ele confirmou essa informação aqui pra gente. A gente ia perguntar, né? A gente tinha combinado que a gente ia perguntar e ele já chegou aqui respondendo pra gente o quanto importância é. Parabéns! Salva de palmas! A galera presente aqui não é o público, né? Tivemos 20 mil pessoas ano passado, esse ano não pudemos ter público aqui por causa da pandemia, mas toda a organização, todas as equipes, todo mundo que esteve aqui batendo palma, fazendo festa e entendendo um momento tão especial. É um momento especial pro mountain bike brasileiro, para todos, para as fábricas, para os patrocinadores, para os atletas, para as equipes, para os mecânicos, para as lojas, para os jornalistas, para todos que vivem intensamente esse mundo. Solano, eu arrisco dizer o seguinte, esse ano a gente não teve público quase que em momento algum, né? Os eventos pararam ali em abril, mas esse formato que o MTB Festival trouxe e essa ideia da gente conseguir transmitir, levar isso para a TV, é muito legal porque a gente consegue levar para muito mais gente. Então eu arrisco dizer que esse ano a gente
entregou mountain bike para muito mais gente do que os anos atrás. Show de imagens, mais de 20 câmeras espalhadas aí por vários trechos, muito legal as nuances que a gente pôde entrar junto da competição com os atletas, a gente vê aí as atletas do feminino da elite passando aí na prova, uma prova incrível que elas fizeram, bem disputada também, muito bacana, recebemos aqui a campeã brasileira para falar conosco, muito feliz pela conquista, né? Sensacional você ver assim a Isa tão feliz depois de conquistar o Campeonato Brasileiro. Olha que lugar lindo. Esse aí que é a brinquedoteca, né? A brinquedoteca, exatamente, o lugar onde o pessoal passa se divertindo bastante. A gente vai acompanhando a chegada da campeã. Olha lá, a chegada da campeã brasileira, mais uma vez, sempre vale, né, olhar a chegada da campeã brasileira de XCO 2020, chegando aqui, cruzando a linha de chegada, porque este é o Campeonato Brasileiro de XCO, o Cross Country Olímpico, no MTB Festival 2020.